E aí, gente boa, tudo bem? Vocês são muito bem-vindos mais uma vez. Que legal, é muito bom ter vocês aqui, viu? Olha, mó galera já aqui nos comentários, galera aguardando desde quando eu publiquei a live. Muito legal o engajamento, o envolvimento de vocês são muito especiais. Muito obrigado, tá? Mais uma vez a audiência de vocês. Nós vamos seguir numa noite muito especial. Hoje eu tenho esse cara fera aqui, um craque, gente, de política. Eu estou com o Arthur Braga, que é cientista político, ele está falando comigo agora, conosco, né, direto dos Estados Unidos, e vai dar um panorama muito legal para a gente. Ele está em loco, né, está conhecendo ali na real time, ele está vendo tudo em real time, e a gente está vendo por noticiários, ele está vendo em real time. É bom que ele tem uma leitura muito ampla, macro, tem uma visão macro, e vai nos ajudar nessa noite a entender em que pé estamos desse processo tão conturbado, mas nós estamos vendo luzes, né? Não só uma luz, mas luzes no fim do túnel. Arthur Braga, meu amigo, muito boa noite, obrigado por aceitar esse convite, viu? Boa noite, Rafael, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a live, um prazer estar aqui no seu canal, já acompanho há muito tempo, né? Tem amigos também que acompanham o seu canal, e a qualidade é fantástica, né? E assistindo em loco realmente é uma oportunidade incrível, porque eu tive minha formação nos Estados Unidos, né? Eu formei em ciência política nos Estados Unidos, então foi em Minnesota, inclusive, onde estourou diversos desses ataques, que muita gente disse que é de agora a polarização, mas o que não é algo histórico lá de trás. E lá é um estado muito importante nesse assunto, né? E poder acompanhar mais uma eleição americana, podendo falar a respeito, é um privilégio. É verdade, é verdade. É para poucos, né? E ainda mais nessa eleição histórica, né, Arthur? Eu acho que é um momento muito único, né? Em todos os aspectos. Tanto para a gente que analisa a geopolítica, quanto a gente analisa a parte profética, escatológica, analisando as coisas, né, dos últimos tempos, os padrões proféticos. Acho que é um momento muito único. A gente está sendo, de certo modo, privilegiado por acompanhar isso, né? Pessoal, olha o seguinte, já eu vou passar a bola aqui para o Arthur e nós vamos sugá-lo, tá? Vamos sugar todo o conhecimento dele hoje e vai ser muito bom. Eu quero pedir a vocês que estão agora aqui conosco para vocês soltarem o dedo no like, é muito importante, e compartilharem, pessoal. Compartilhem nos grupos de vocês aí do WhatsApp, Telegram, no Instagram, faça os stories aí, chama a galera para a gente subir o número aqui, porque tem coisa muito boa para a gente falar. O Arthur traz atualizações para a gente muito importantes, então vou pedir a você que assim a gente consegue ranquear aqui, tá? Francinete, boa noite. Rosa, boa noite. Fátima Guerra, boa noite. Deise Silva, Betânia, o Halisson Marques. Vamos lá, todo mundo aí, ó. Boa noite a todos. Horikawa, esse é do Japão, hein? Chamado do Atalaia, legal, muito bom. Edirlei Silvia, vamos chegando para cá, vai comentando aí, por favor, vão compartilhando, é assim que a gente faz, né? Nossa live, mesmo o YouTube dando uma segurada na gente, nossa live vai crescendo, daqui a pouco a gente está com um pico aí de 5, 6 mil pessoas, e é assim que vai, né? A Agri está sempre presente aqui nas nossas lives, muito boa noite, o Jefferson, Carlos Pereira, a Rita, eita, só gente boa, só gente de Deus aqui, só gente que quer conhecimento, Aristelma, Juliana Martins, Cícera Pereira, Tânia, que legal. Sandra, boa noite, Sandra. Sandra é membro aqui do canal, firme e forte, está sempre comigo. Um time muito bom. Maiara também, membro do canal, tá dando boa noite. Boa tarde na Califórnia, que legal. Maiara tá escrevendo da Califórnia, olha aí. Umas horinhas a mais, a menos. Né? É verdade. 2 horas, né? A Elza Ribeiro, Isadora. Que legal, pessoal. Vocês são muito especiais. Vamos seguir aqui, porque nós vamos falar de um tema. Vamos começar, então, já logo dando um bico no assunto mais importante. Vamos de sola logo, Arthur. No assunto mais importante. Hoje, o William Barr, que é o procurador-geral, né, dos Estados Unidos, ele deu uma ordem, né, aos procuradores para investigar, olhar com mais afinco. Eu queria que você explicasse para o pessoal qual é o papel do Procurador-Geral dos Estados Unidos nesse processo, em que ele pode intervir nessa situação, né? Ele é um republicano, né? Mas até que ponto ele age? Ele age ideologicamente, ele age diante dos fatos, ele age defendendo a situação, o governo, ou ele age diante do sistema de justiça? Vamos começar falando por ele, depois eu te peço para você explicar o processo mesmo ali do sistema de justiça.
Claro, claro. Vamos começar pelos conceitos, né? Para começar, Isso. o procurador de justiça nos Estados Unidos, ele é responsável de defender o Estado, tá? Então, a gente tem que lembrar uma definição básica: o governo é parte do Estado, né? Então, o Estado é o território, são as pessoas que ali vivem, né? E parte do Estado tem o governo. Então, o papel dele, na verdade, não é de fazer uma defesa do governo, né? Só que ele está ali pela justiça. Então, se tem ali indícios, né? E é justamente a fala dele a respeito disso, se existem indícios fraudulentos, é para fazer a investigação. Então, é isso que ele está mandando ser feito a todos os procuradores federais do país. E por que isso é interessante? A gente tem que lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, gente, não existe justiça eleitoral. Nós não temos aqui o TSE, por exemplo, né, dessa forma, com ministros que estão ali regindo esse sistema. Aqui, segundo a Constituição, desde o iniciozinho desse país, lá com os pais fundadores, como eles costumam chamar aqui, falou-se o seguinte: a justiça eleitoral, as leis eleitorais, elas são cabíveis ao Estado, né, ao nível estadual. E dentro do nível estadual vai existir uma Suprema Corte estadual. E essa, eu sei que o termo é estranho para nós, né? Que a gente já está aqui brasileiro, né? Suprema Corte, a nossa já está ruim. Colocar mais, vamos colocar nessa história, vai ficar complicado, né? Mas aqui é assim. Então, cada estado tem uma corte, cada estado tem uma lei eleitoral. Por isso que varia muito o horário de votação, quem pode votar, a maneira como pode votar, enfim, toda essa variação, né, ela acontece nos Estados Unidos. Então, o que o William Barr fez hoje foi basicamente chegar e falar para o pessoal que trabalha para ele: olha, nós temos que investigar porque há indícios. E aí você levanta dois grandes fatos aqui, Rafael. Fato número 1, que é importantíssimo: você tem ali um fato jurídico. Você tem ali um procurador-geral da República dizendo: olha, nós vamos investigar fraudes, ou seja, tem que se colocar agora, neste momento, todo e qualquer comentário e colocar em debate, em qualquer mesa de debate crível, justamente o fato de que estão acontecendo fraudes, estão acontecendo coisas com indícios de fraudulentos, para não dizer fraude logo de cara, né? Mas coisas com indícios fraudulentos. E o segundo indícios, ponto Perdão? Não, você está falando dos indícios, né? Quer dizer, tem materialidade, né? Tem materialidade. A gente pode até entrar na materialidade do que nós estamos falando, né? Mas só para terminar, o segundo ponto importante é o que nós temos o quê? Nós temos um contraponto. Então, os democratas hoje já passaram o dia inteiro falando a respeito de fazer o impeachment do William Barr. Então, isso é algo que eles podem tentar impeachá-lo, né? Tirar ali o cargo dele. Então, existe essa possibilidade também. Por conta dessa situação política, a maneira como está, a maior discussão, Rafael, e todo mundo está acompanhando a gente, foi se ele deveria esperar o término da contagem de votos ou se ele deveria tomar esse veredito agora. E as falas dele foram as seguintes: nós não podemos agir atrasados, nós temos que agir agora, nesse momento que está acontecendo a eleição nos Estados Unidos. Entendi. Então, só para a gente ser didático aqui e o pessoal entender, o pessoal está falando que o meu microfone está alto. E agora, pessoal, como é que tá? Fala para mim. Tá ok? Eu dei uma regulada aqui, sinaliza se tá ok. Tá bom? Tá distorcendo? Sinaliza aí, tá bom? Tá ok? Tá falando que a minha voz tá alta. Mas também, eu não tenho um microfone dourado, bonito, igual o seu, né? Do dia que eu tiver, aí é outro nível, né, gente? Vamos parar de onda, porque tu tá nos Estados Unidos, isso aí é tudo barato, Ó, só pra gente ser didático aqui, Arthur, uma coisa. Então, nós temos aqui no Brasil, a gente tem falado da instância superior, a gente fala no STF e ponto, parou ali. Mas, então, o William Barr, quer dizer, o procurador-geral dos Estados Unidos, ele não pode intervir na situação dos estados, porque os estados têm independência e cada estado tem a sua Suprema Corte. É isso. Exato. E ele tem que esperar, então, o desenrolar dos fatos, a apuração de cada estado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se o procurador de um estado for um procurador democrata, como é que fica esse processo? Por exemplo, se tivermos estados aqui, estados como, sei lá, vamos pensar aqui como Nevada, né? Vamos pensar em Nevada. Nevada teve lá e tal, e o procurador, ele é democrata, e a coisa ali não vai ser bem apurada. Aí se recorre, aí o procurador... É isso? Explica pra gente aqui.
Não, na verdade o que acontece é da seguinte maneira, nós temos a Corte Estadual, só que apesar desse nome Suprema Corte, né, Uhum, estadual, nós ainda temos uma Corte Federal acima, né? Então isso é comum. Nós temos, por exemplo, na própria Pensilvânia, onde está acontecendo muito dos problemas, né, vamos dizer assim, uhum, lá o PA, que a gente chama, né, o procurador ali que está responsável, ele é um procurador democrata, inclusive atacou hoje todos esses pontos que o William Barr trouxe. Só que, a partir desse momento onde ele faz esse ataque, nós também temos a equipe jurídica do presidente Donald Trump, onde ele pode, depois que for indeferida a questão numa corte estadual, levar essa questão para uma corte federal. Então, é basicamente seguir o caminho. Você tem que seguir o caminho. O caminho qual que é? Olha que inteligente que foi uhum, esse imbróglio jurídico. Porque ao tá. invés deles começarem a pedir recontagem de votos, o que já iria ser negado na hora, porque ainda não terminaram de contar os votos. Então, qual que era a argumentação? Vamos terminar de contar os votos. Como é que a equipe do Donald Trump iniciou esse caminho lá em Michigan, por exemplo? Foi Hum, através das cortes ainda inferiores, das cortes de hum, condado. Então, chegou nas cortes de condado, onde a eleição já estava finalizada no condado, apesar que o Estado está contando, mas no condado já finalizou. Condado, lembrando que é uma esfera que no Brasil não existe, né? Você tem município, você tem o município, o condado, o estado e aí o federal. Então, o condado é essa esfera, tá, gente? Chegou essas cortes de condado e começou a fazer a recontagem lá. E ali percebeu-se um software que fazia justamente o quê? Ele fazia a leitura do papel e passava isso para o digital. E nesse uhum, software digital, o que está sendo alegado, pelo menos pela defesa ali desse lado, né, vamos chamar assim, é de sim. que aconteceu um erro, coitado do funcionário, subiu errado, ele subiu mais papel do Biden do que do Trump, mas foi um erro É, na hora de fazer a é. digitalização. Quando, na realidade, esse software, gente, ele está em 24 estados, né, sendo ali presente, ou seja, muita coisa pode acontecer ainda a respeito dele. E olha, interessante que esse software era Domínio, né? E a É, Domínio é o era domínio. parceiro da Smartmatic, que faz as urnas eletrônicas aqui do Brasil. Eu poderia falar os outros aqui, né? Os outros países da canhota, que eu não vou falar para a gente não prejudicar a live, mas ela faz as tão confiáveis urnas eletrônicas. Pessoal, 2022 já está aí, hein? Se a gente não brigar, se a gente não bater o pé sobre votos em cédula aqui no Brasil, não mudar aqui no Brasil, a coisa tende a gente ver um panorama aí que não pode pedir a revisão, a gente pode auditar a urna, mas não tem como pedir revisão de voto, porque é eletrônico, né? Mas enfim, a Dominion, que é esse software aí, eu estava lendo hoje, Arthur, eu estava lendo inclusive num site aqui, mas agora eu não vou fuçar para encontrar aqui, que inclusive foi achada uma outra suposta irregularidade desse software também, que deu 16 mil votos para o senhor democrata, né? Então, olha só, aqui o erro é sempre o voto que era do republicano foi para o democrata e nunca o contrário, né? Foi a maneira de contar, né? Você vê principalmente assim em regiões onde você tinha uma preleção pelo democrata, né? Pelo candidato democrata. Então, dentro de um estado que ele pode ser, por exemplo, extremamente republicano, o que aconteceu muito nessa eleição foi cidades ao redor das grandes cidades e cidades de interior sendo ali tentando exercer justamente o quê? Fugir daquela loucura que são as capitais ou as cidades grandes norte-americanas, que muitas delas estão em mãos de prefeituras corruptas, mãos de prefeituras que trazem uma imensa dificuldade social e uma divisão social gigantesca, prefeituras que dividem as pessoas entre religiões, entre raça, Uhum, gênero, credo, cor, de tudo que uhum, você imaginar. Tem cada prefeitura nesse país e todas elas, coincidentemente, elas seguem uma agenda muito forte do Partido Democrata. Então, isso acaba ocasionando o quê? Terríveis prefeituras. Só que essas prefeituras têm um discurso liberalista e acaba convencendo justamente aquele tipo de voto daquela região. Só que quem enxerga ao redor fala: eu não quero isso para minha cidade. Né? A minha cidade está muito bem, obrigado. Eu não quero criar um cordão de isolamento racial como nós temos ali, por exemplo, na cidade de Detroit, onde acontece isso. Aqui em Boston existem bairros e regiões onde você ter uma cor, gente, é uma situação diferente de entrar naquele lugar. Nos Estados Unidos ainda vive isso, né? Da cor ser algo. Por uhum. mais que eu seja branco, por exemplo, padrão brasileiro, aqui eu sou considerado uma pessoa que não é branca. E o brasileiro é engraçado, porque ele não entra nem no latino, nem no hispânico, nós É, somos brasileiros, é diferente. Então, a maneira que a gente se safa aqui, muitas vezes, vamos dizer assim, de diversas situações é essa. É dizer, eu sou brasileiro. Aí tudo bem, aí tá tudo aí legal. E passa, né? vice-versa, não vou dizer que acontece só de um lado, acontece de todos os lados aqui. Eu imagino, eu imagino. Agora, explica uma coisa para a gente aqui. Como que
Bom, eu vou colocar o mapinha aqui e vou pedir para você explicar. Vê se você consegue, ô Arthur. Vê se Opa, você consegue manusear o seu mapa aí, o mapinha que você aqui meu colocou. mapinha. Vê se você consegue manusear, eu vou colocar na tela para gente. Uhum. Eu vou ampliar para o pessoal dar uma olhada. Como que está a situação hoje? Eu ia te perguntar sobre isso, é por isso que eu pedi para você colocar o mapinha. Quais estados já estão judicializados e o que representa essa judicialização? Uhum. Por exemplo, a outra situação é como que isso, que é a segunda pergunta, como que vai para a Suprema Corte, que a gente chegou a mencionar, mas como está judicializado, tem estado que está fazendo já a recontagem, mas se ainda tiver divergência aí que vai para a Suprema Corte, vou deixar primeiro você manusear o mapa e explicar para a gente como que está a situação hoje. Esse mapinha que tu está agora é o 270 to win, né? Isso. Eu gosto muito do 270 to win, porque o que significa, né? 270 para vencer. Então, são 270 delegados, ou como eu costumo explicar, eu gosto de chamar 270 pontos, tá, pessoal? Para vencer. Então, a situação atual, de verdade, não a situação midiática que foi construída em torno disso, é essa que nós estamos enxergando agora. Essa é a situação atual. Nós temos 244 delegados para Biden, 229 para Trump e 65 ainda em aberto. Por que nós dizemos isso? Todos os estados que estão em azul são estados com vitória de Joe Biden. Todos os estados em vermelho são vitórias ali de Donald Trump. E os estados que estão em cinza, né, uma espécie de um cinza, eu diria, bege, enfim, esses estados estão ainda contando ou estão sendo regularizadas algumas situações dentro do estado, né? Então, por exemplo, nós temos aqui esse estado que é o PA, a Filadélfia, né? A Pensilvânia. A Pensilvânia é um estado que ela tem ali uma situação onde muitos meios de comunicação já colocaram ali como uma vitória certa para aquela situação. Só que nós ainda temos uma contagem de votos acontecendo e uma diferença de votos muito pequena. Então, por isso, e justamente ali também acontecendo recontagens e mudanças. Por isso, nós colocamos ela aqui nessa cor, né? Então, vamos olhar aqui em cima, ó, nós temos 65 disponíveis, dos quais 20 vêm daqui, vem da Pensilvânia, tá? Então, essa é uma situação. Outra situação, nós temos... Ou seja, o grande rally está aí, né? O grande rally está aí, né, Arthur? Nós estamos aqui entre Pensilvânia e Geórgia. Também, ao mesmo tempo, acontecendo no Arizona, aqui, que é no AZ. Por que nós dizemos isso? Porque o NC aqui, que é a Carolina do Norte, já está praticamente garantida para Donald Trump. E o AK, que está aqui, né, que é o Alasca, também é praticamente garantido para Donald Trump. Então, as disputas reais mesmo estão acontecendo em Geórgia, Pensilvânia e Arizona, que são esses três estados, né, o GA, o PA e o AZ. O que acontece? Da maneira atual, como está se desenhando esse cenário, nós podemos, por exemplo, clicar em um deles e simular quantos delegados teria para cada um dos lados, né? Então, fazendo uma simulação, por exemplo, vamos supor que acontece ali uma vitória vamos começar pelo que é garantido, pode ser? Sim, pode ser. Mais garantidos, nós temos aqui Carolina do Norte se tornando republicana e nós temos o Alasca se tornando republicano. Nesse contexto, nós temos o quê? 247 delegados para Donald Trump e 240... Vou abrir mais aqui a tela. Eu vou abrir mais a tela, tá? Vai lá, pessoal vê melhor. Tá, vai lá. Então, nesse contexto, 247 para Trump, 244 para Biden. Ainda não é vitória de nenhum deles, porque nós temos 47 delegados sendo disputados. Na situação atual, o que aconteceu? No início da contagem de votos, nós tínhamos a Geórgia, uma situação muito confortável para Trump, que fica aqui, ó, logo acima da Flórida. Né? Uma situação muito confortável para Donald Trump. Só que também, mais uma vez, aquelas coisas mais estranhas que aconteceram nessa eleição, ali nas paralisações, acabou virando. Então, nesse momento, a Geórgia está liderando ali Joe Biden por 0,2%. 0,2%. Então, a vantagem é muito pequena e vão acontecer recontagens ali ainda. Né? Então, por exemplo, se uma recontagem acontece a favor da Geórgia, né, para Donald Trump, é 263. Ainda não garante a vitória, mesmo que ele leve Alasca, Carolina do Norte e a Geórgia. E aí nós voltamos para o que importa mais aqui, né, que é a questão do Arizona e a questão, mais uma vez aqui, da Pensilvânia. Esses dois estados, mais uma vez, vão ser essa questão. Por quê? Arizona foi um estado que Donald Trump ficou muito bravo quando a Fox News foi uma das primeiras a dizer que ele perdeu lá. Foi muito cedo, na noite da eleição que aconteceu isso.
Então já deram uma derrota para ele. O Trump não aceitou, falou: olha, tem coisa errada, não tem como a gente ter perdido lá. A situação dos condados está muito longe de ser contada, né? E nós precisamos esperar, aguardar. E na hora, realmente, a diferença era grande de Joe Biden para Trump. Mas a diferença atual é de 0,5% para Joe Biden. Sei. Ô, Arthur, só uma parte aqui rapidinho para você explicar uma coisa. Pessoal, é o seguinte, vocês que estão chegando agora, tem superchat, super stick aqui, meu muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Quem está se tornando membro do canal agora, meu muito obrigado. Depois eu vou olhando o superchat de vocês, os comentários, e a gente no final faz um apanhado geral dos comentários, tá bom? Mas muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Pessoal, é o seguinte, olha, deixa eu voltar para cá. Olha só, o Arthur é cientista político e ele está falando direto dos Estados Unidos, então ele está tratando essa questão das eleições há muito tempo, inclusive dando entrevistas, né, e fazendo entrevistas com personalidades aí do mundo inteiro, esclarecendo muita coisa sobre esse processo eleitoral, né, o maior processo democrático eleitoral do mundo, né, então acho que pelo menos é o que está mais em foco agora. Então é muito importante vocês organizarem as perguntas aí, se possível façam em superchat, porque destaca para mim, né, e aí eu consigo ver aqui diante de todos os comentários, mas todas as perguntas eu vou tentar, dentro da relevância, eu vou tentar depois perguntar aqui para o Arthur. Então só você que está chegando, nós estamos falando da situação da eleição, em que pé estamos, e o Arthur é cientista político e está contribuindo aqui com o nosso conhecimento, tá? Beleza? Pessoal, o Arthur é o seguinte, só uma dúvida minha aqui, ó. Claro. Por exemplo, Nevada já saiu de questão, já saiu de debate? Então, Nevada vai ser judicializado ainda, né? Ela ainda não foi, e provavelmente vai ser uma derrota inicial para Donald Trump. Por quê? Porque a vitória certa é quando a diferença de votos é de menos de 1%. Né? A vitória no quê? Vitória naquela Suprema Corte Estadual. Lembra que a gente conversava sobre ela? Uhum. Então, essa é a vitória certa. Quando é menos de 1%, é obrigatório para a Corte a dar a vitória para o partido que está pedindo a recontagem, por conta da diferença de votos. Só que Nevada está com 95% dos votos contados e uma diferença de quase 3% de um para outro. Então, assim, pode acontecer ainda uma aproximação? Pode. Mas a maioria já está dando Nevada para Joe Biden e eu preferi trabalhar com uma forma de que já fosse, né, para ele. Entendi. Mas ainda podem acontecer mudanças em Nevada também. Entendi. Essa diferença de 1%, ela é de acordo com a legislação de cada estado ou essa é uma imposição federal? Não, de acordo com a legislação de cada estado. Mas a grande maioria dos estados é 1%. São pequeníssimas exceções. Entendi. Exceções mesmo, Rafael, como você vê que aqui nós temos Nebraska, onde tem uma faixa no meio. Sim. Nós temos aqui Maine, com faixa no Maine também. São pequenas exceções. Nesses dois estados, por exemplo, ali o delegado, o ponto do delegado, ele vai para o condado e não para o estado. Então, por isso que eles são misturados, tá? Por isso que eles são diferentes dos outros. Entendi. Agora, onde você entende que nós estamos diante de um quadro que não sei se eu vou usar uma palavra que é só uma pegadinha para você, que é facilmente revertido para o Trump. Existe um desses, por exemplo, tem estados aí que foi dado já a vitória para o Biden, você também não montou no seu mapinha, que eu queria que você comentasse, que é Michigan e Wisconsin, que são estados que estão sendo questionados, e até em 2016 o Trump levou, né? Sim. O Trump levou. Então, e eles estavam esperando que seria apertado. Eu estava vendo a equipe do Trump falando que seria apertado, mas eles estavam contando com essas vitórias. Por que no seu mapinha você não quis jogar esses dois? Porque está judicializado? Ou porque você entende que realmente ali os democratas iriam vencer em um dos dois? Olha, eu não coloquei pelo seguinte motivo. Ele está judicializado, tanto Wisconsin quanto Michigan, os dois estão judicializados e podem acontecer mudanças lá. Sim. A grande questão desses dois é que eu quis trazer um cenário muito mais parecido do que o mainstream vai começar a trazer num futuro breve. Então, no futuro breve, eles vão se negar inicialmente, pelo menos boa parte desse mainstream, a tirar o Wisconsin e Michigan dessa situação. E vamos começar a falar, por exemplo, de Geórgia e Carolina do Norte, onde são estados onde vão acontecer ali ou mudanças ou uma vitória garantida, e a Pensilvânia vai ser um estado muito decisivo nessa história, junto com a Arizona, que talvez vá virar. Então, por isso que eu não coloquei nessa situação, mas nós podemos fazer um cenário com ela assim também. A situação dessa maneira fica desesperadora para Joe Biden, praticamente uma derrota. Né? Mas, voltando no cenário anterior, imaginando, vamos dizer assim, o pior dos cenários ali para os republicanos, que seria Wisconsin e Michigan sendo ali garantizados esse voto para Joe Biden. Você ainda teria aqui o Arizona, com uma situação ali, complicada, e a Pensilvânia da mesma forma.
Então, a grande questão aqui é a Pensilvânia, porque vamos supor, mesmo que Joe Biden ganhe o Arizona e garanta, se o Donald Trump conseguir vencer a Pensilvânia, ele faz 283 delegados e o Biden 255. Então, a vitória é para ele, da mesma forma. Agora, vamos dizer o contrário, se você tiver uma vitória de Joe Biden na Pensilvânia, né, uma vitória de Biden na Pensilvânia, mesmo assim, se o Trump virar no Arizona, o Trump, mesmo assim, é o presidente dos Estados Unidos com 274 delegados contra 264 delegados. Então, você vê que a situação não está tão simples assim para o Partido Democrata. Teve muita comemoração que foi adiantada, comemoração que foi feita antes do momento. Então, é aí que eu te perguntar, vou até voltar aqui para a gente, eu ia te perguntar isso que eu acho que é uma questão importante. Quais foram, porque aqui funciona da seguinte maneira, a gente tem o TSE, e ali o sistema do TSE é alimentado automaticamente pelas urnas da Smartmatic, que alimenta o sistema, ou se tem alguém lá, bom, enfim, a gente não sabe, não tem como saber, e eu não quero colocar em xeque todo o sistema, mas analisando os fatos, né, alimenta o sistema. Aí, no caso, você tem grandes empresas, grandes meios de comunicação, que fazem suas apurações que, de certo modo, até onde eu imagino, são sérios, né? Você tem Reuters, você tem CNN, e por aí vai. Cada um com a sua tendência, cada um com a sua... defendendo as suas bandeiras. É o que eu ia te perguntar, de colocar no fogo agora. Por que a CNN, por exemplo, assim como em 2000 anunciou Al Gore, depois teve que amargamente vir em cadeia nacional e anunciar o Bush... como diante de estados que ainda tinha percentual, não estava fechado, e de uma situação que não era para declarar a vitória, e eles encheram a boca e declararam a vitória, né? Por exemplo, a AP foi a primeira, a AP e a CNN foram os primeiros a fazer isso. O que você acha que mais? Por que eles não respeitaram até o 14/12? Porque... É a guerra da informação, né? A gente vive nesse período aí de uma guerra fria, uma segunda guerra fria, onde vale muito mais você ter a informação, né? Você ter a sua verdade, vamos chamar assim, do que a realidade. A AP virou o grande termo de várias redes de televisão do Brasil. Eu tenho acompanhado aí também a repercussão, né? O pessoal adora falar Associated Press, é um nome tão chique, tão bonito. Nada mais é do que alguns jornalistas independentes que vão lá e colocam o que eles acham da votação, assim como nós estamos fazendo aqui. Tem exatamente o mesmo peso. Né? É verdade. E com financiamento, e só que a diferença é que lá muitos têm financiamento do George, né? Que não dá para falar tudo aqui, né? Então... Não só dele, mas diversas empresas. O negócio, o George Soros é alguém fora da linha da curva, assim, né? Quando o assunto é colocar dinheiro e colocar influência. Mas você tem diversos ramos, diversas empresas que bancam essas associações, bancam algumas televisões. Agora, o interessante aqui é porque nós temos nos Estados Unidos, de maneira muito clara, muitas emissoras elas se posicionam. Falam, olha, eu sou pro Trump, e a outra fala, eu sou pro Biden. E algumas tentam fingir que estão no meio, né, no meio dessa história. Diferente do Brasil, onde a maioria das emissoras ficam tentando fingir que são isentas, né? E a realidade não é essa. Na verdade, não é essa, é verdade. Acho que aí, sabe, eu vi o Trump lutando muito tempo, acho que sendo atacado o tempo inteiro pelos democratas, acho que ele não teve paz nenhum minuto, né, processo de impeachment e por aí vai. Eu acho que, inclusive, só não conseguiram derrubar ele porque tinha maioria no Senado, né, e a Suprema Corte também estava com ele, não conseguiram empichá-lo, né, etc. Mas eu não vi ele ter paz pela mídia, né, pela própria política. Você falou que já entraram com um pedido de impeachment do William Barr, já pediram impeachment também da juíza da Suprema Corte, a Barrett, que o Trump indicou. Então, quer dizer, eu não percebi ele tendo paz, seja pela mídia, seja pela própria política, né? Você que está aí, você tem uma leitura muito maior, né? Nunca teve. Inclusive, mais uma vez, se ele ganhar essa eleição, vai ser o melhor molde Trump. Né? É um molde onde sempre é batalhado, é sempre contra todo um sistema, né? É sempre dessa maneira. Tudo que foi feito durante a presidência dele sempre foi assim. Desde o caso do Zelensky, né? Desde o caso do Colônia com a Rússia, desde diversos casos que vão aparecendo, desde antes da campanha, né? Quando vinha assunto de mulher, assunto de ele fez tal coisa lá em 1983. Sempre dessa forma, sempre foi batalhado, né? Mas é um molde importante que a esquerda conseguiu encontrar, né? Eu sou muito amigo, por exemplo, do Paulo Figueiredo, né, que está até participando agora. Olha, é super gente boa.
Gente finíssima. Paulo é uma pessoa de uma estirpe fantástica. Sim, verdade. E eu perguntei para ele em off, né? Ele é neto do Figueiredo, né? Sim. Foi o presidente que passou o poder e que, querendo ou não, teve muito esquerdista que surgiu, né? Surgiu naquela história, né? Uhum. E eu perguntei assim, Paulo, o teu avô não viu, cara? Ele não viu o que estava acontecendo? O que aconteceu? Eu vou até pedir perdão aqui para o Paulo, vou trazer a resposta dele, que eu acho fantástica, não desabone nada, o avô dele ou a família dele. Ele falou algo seguinte, ele falou assim, na época, eles estavam pensando ainda numa guerra armada, eles estavam pensando em guerrilha, eles não perceberam chegando a intelectualidade da esquerda, não perceberam chegando ali, invadindo universidades, invadindo justamente os pontos das profissões do futuro. Esse foi o grande erro, não foi uma maldade, foi, às vezes, ali, talvez, uma leitura feita de uma maneira equivocada na época. Entendi, é verdade, verdade. Agora, Arthur, mais uma coisa aqui. Eu tô notando, eu tô percebendo, pessoal, olha só, eu tô vendo todos os superchats aqui, os superstick, já eu passo neles para agradecer a vocês e colocar as perguntas, e além das perguntas também, tá, pessoal? A interação de vocês aqui é fundamental. Arthur, eu tenho uma percepção, eu posso estar equivocado e eu aceito estar equivocado nisso porque eu tô olhando daqui, né? Que é o seguinte, os republicanos, eles estão comprando a causa? Eles estão comprando essa briga do Trump? Ou não? Ou eu estou tendo a sensação de que somente alguns estão se posicionando do modo que deveriam se posicionar? Ou estão tendo muita cautela ao tratar o assunto? Porque o Trump, inclusive, está sendo cerceado no Twitter, no Instagram, por aí vai. A Big Tech está fechando o mesmo cerco, porque tende a fechar o cerco, porque eles estão defendendo a linha ideológica deles, enfim. Mas, apesar de ser um absurdo isso, né? Assim, é incomensurável. O presidente da maior nação do mundo, o cara está sendo cerceado no Instagram, imagina eu, um reality mortal. Imagine o pessoal aqui. Então é complicado. E meus seguidores aqui também, a galera aqui tem publicação excluída, marcada e tal, etc. Me fala sobre essa questão ele está de certo modo isolado ou não, porque a mídia, a CNN já falou que o Jared Kushner ligou para ele dizendo para ele, olha, vamos desistir, vamos reconhecer a vitória do Biden. Aí agora falaram que a Melania Trump ligou para ele, fez um pronunciamento e deu a entender que o marido está sozinho nisso. E os próprios republicanos, essa já é a minha leitura, né? Coisa de mídia. Eu não percebo eles com a faca entre os dentes. É uma leitura equivocada ou realmente tem uma unidade acerca dessa tratativa, desse tema? Então, Rafael, a grande realidade é a seguinte: você tem na história do Partido Republicano uma taxa de aprovação com relação ao presidente, né? Seja ele qual for, o republicano que foi naquele momento. A maior taxa da história de aprovação do Partido Republicano, acima de Abraham Lincoln, inclusive por isso que às vezes ele brinca também de que às vezes até melhor que o Lincoln, por esse motivo também e outros motivos, é a do Donald Trump. Ele tem 95% pela Roosevelt como aprovação dentro do partido. Ele é muito popular dentro do partido. Ele foi uma salvação partidária, essa é a realidade dele, né, em 2016. Sim. Então, muitas vezes não se reportam justamente o que está sendo ali feito por ele. Mas a grande realidade, você tem o presidente do Senado, né, de uma maneira bem firme, dizendo estamos com você, estamos nessa junto com você, e você tem diversos outros republicanos falando na mídia, falando ali nas redes sociais, enfim, junto dele, mas não é mostrado, né? Inclusive a história do genro e também a história da esposa, né? Os dois já, o genro já desmentiu e a esposa usou outro termo, né? Ou seja, mais uma construção social, uma construção de uma história para dizer, para mostrar para a população, olha, nem o genro, nem a esposa está com ele. Mas a realidade não é essa. O que você vê nos Estados Unidos, principalmente nas regiões republicanas, é uma grande unificação, um grande poder de oração. As pessoas estão se reunindo nos estados, estão orando na frente dos locais de votação. Uau! Esse tipo de coisa, nenhum tipo de meio midiático tem mostrado. Não vai mostrar. Tirando seu celular, fazendo suas lives, mostrando o que está acontecendo. A realidade está na base da oração. Uau! Você entrou num assunto que eu ia puxar agora, que você está vendo aí, você como um servo de Deus, como um cristão, você percebe, eu tenho falado muito aqui, Arthur, sobre batalha espiritual, você percebe que
é uma grande batalha espiritual. Tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? E você que tá, qual é a sensação de você que está igual? Como que você sente, cara, o ambiente desse lugar, o céu dos Estados Unidos? Porque eu tenho percebido a igreja se posicionando, né? Infelizmente, alguns se posicionam do outro lado sem ter noção do macro, né? Do geral. Sim. Mas eu daqui eu sinto uma guerra espiritual muito grande. Eu tenho orado nesse sentido, me posicionado também. Como que você tem essa leitura daí de questão de espiritual e envolvimento das igrejas também, dos pastores, enfim, né? Tem até um bispo católico que ele se posiciona muito falando dessa questão espiritual, dessa batalha espiritual. Sim, é verdade, Rafael. Essa é uma questão... Para mim, a eleição de 2020 nos Estados Unidos, ela não é sobre esquerda e direita, ela não é entre progressistas e conservadores, ela é simplesmente uma questão entre fé e ciência. Uau! Quiseram fazer isso. A campanha foi nesse sentido. A campanha foi Joe Biden é pela ciência, é pelo cientista. E lembra uma coisa, eu sou um cientista político. A pessoa mais barata de ser comprada num meio econômico é o cientista. Você paga qualquer coisa, ele vai mudar a opinião dele lá e colocar para outra coisa. Essa, infelizmente, é a triste realidade da profissão. Então, isso que está acontecendo aqui é essa briga que acontece agora. Então, você vai voltar, na verdade, até em livros de juízes, enfim, o levantamento de cada juiz em momentos ali de tempos fáceis, depois momentos de tempos difíceis, né, gerando homens fracos e homens fortes. Essa é a relação que acontece agora nos Estados Unidos. Infelizmente, criaram uma problematização que não existe entre esses dois. Né, é basicamente uma mudança de conceito do Partido Democrata que ocasionou essa linha de raciocínio, né? Então, o que acontece aqui é espiritual, é incrível. Você tem ali pastores, entendeu, de maneira muito forte, lutando justamente pela vida ali contra o aborto, lutando fortemente para todos os princípios ali cristãos serem ali respeitados, né? Desde a família, né, até a maneira de ensino, enfim, tudo sendo respeitado. E, infelizmente, eu não estou aqui de maneira nenhuma, Rafael, criticando a religião católica. Tá? Sim. Mas a Igreja Católica nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, ela se posiciona de maneira muito forte pró-democratas, entende? Sei, no geral, sim. Então, as igrejas, você tem lá grandes cartazes do Black Lives Matter, grandes movimentos pró-ciência, como eles chamam, como se o outro lado, essa foi sempre a estratégia, é mostrar que o outro lado é obscuro, o outro lado é perdido em fé, só fala de Deus, não sabe falar de mais nada, não traz um fato científico. Essa foi a grande argumentação utilizada pela esquerda nos Estados Unidos. E os democratas conseguiram colocar isso de corpo em alma, de entregar isso para o americano e dizer, olha só, Donald Trump é um maluco, laranja, de peruca, que não sabe do que está falando, que é um obscuranista. E é isso que o Donald Trump é, enquanto Joe Biden é a imagem do conhecimento. Já ouviu falar de humanismo, né? É isso aí. E aqui, inclusive, essa imagem foi vendida para o mundo, né? E aqui no Brasil, muitas pessoas compram essa imagem. Sabe, muitas pessoas falam assim: o Trump não é cristão, e lá. Galera, vamos pensar numa coisa aqui. Sabe qual é a imagem que eu fico, Arthur? Não sei se você lembra dessa imagem. Foi na de 2016, não foi agora. Ele no gabinete dele, logo após ele ser eleito, e todos os pastores, líderes religiosos ali, colocando as mãos no ombro dele e orando por ele. Eu prefiro muito mais essa imagem do cara que está fazendo uso de adenocrome. Eu prefiro essa imagem do que o cara que está bebendo sangue de bode. Eu prefiro essa imagem do que um cara que está fazendo um discurso de predicted winner, está dizendo, os nossos melhores anjos estão batalhando, nós estamos batalhando pela alma da América. Eu prefiro um cara que pelo menos ele, ainda que ele fique com essa imagem construída pela mídia, que é uma imagem completamente distorcida, né, errada, mas não sei se você lembra dessa imagem, você tem a sensação como que é o povo. Então, cara, enquanto você fala, eu vou apagar essa luz enquanto você fala, que ficou um estrobo aqui, ó, tá um estrobo aqui, piscando, ó, olha só. Aí, pessoal, tem um estrobo aqui, deixa eu apagar essa luz. Pronto, acabou o estrobo. Mas sabe uma coisa interessante sobre o que você estava falando a respeito da imagem e da formação, enfim? Tem algumas coisas que as pessoas não sabem sobre a história de Donald Trump, porque, infelizmente, o que chega no Brasil é aquele documentário da Netflix, Sim. É aquela visão do Fantástico, aquela visão, enfim, do meio de comunicação, que fazem uma história a respeito, né, e montam um perfil, né? Mas para o pessoal que não conhece a história dele, a realidade é,
Ele veio de uma origem familiar de classe média alta, sim, frequentou escolas particulares, sim, mas ele entrou no exército, ele entrou no serviço militar, e não tem muita gente que sabe a respeito disso, né? E a base de criação dele ainda é uma base de quem nasceu nos anos 40. O Donald Trump não é um boomer. Na época dele, as pessoas eram criadas dentro de escola, família e igreja. Essa é a criação que foi recebida. Ele tinha tem até hoje, diversos programas sociais na cidade de Nova York, muito antes de ser candidato a alguma coisa, desde refeitórios para pessoas famintas, casas para pessoas que não têm teto, e também orfanatos para as pessoas que não têm pais. No 11 de setembro, sabe onde estava Donald Trump? Ele estava justamente pagando pessoas na rua para ajudar a procurar corpos nos escombros ali das Torres Gêmeas. Então, esse histórico, essa formação de caráter com relação a isso nunca é mostrada. Só é mostrado o quê? A parte midiática, a parte que o cara fez parte de um show de televisão, e essa parte que é mostrada. Sim, verdade. Olha, tem um pessoal que está perguntando aqui, já até passou algumas perguntas, eu volto lá, mas era dentro da minha pauta aqui que eu ia conversar com você. A sensação que você tem como cientista político, você que está chegando agora, o Arthur é cientista político, está aqui cedendo o seu tempo, batendo esse papo com a gente. Inclusive, pessoal, o link do canal do Arthur Braga, né, vai estar na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link. Eu quero pedir a vocês, gentilmente, temos 6.325 pessoas, já chegamos a 7.000 pessoas, com a ajuda de vocês compartilhando aí, comentando, deixando o like, a gente chega a 7.000 já. Quero pedir a todos vocês que estão passando pela live, que vão assistir depois, o link do canal do Arthur Braga vai estar aqui embaixo. Quero pedir gentilmente a todos os meus inscritos, os membros do canal, todo mundo que me apoia aqui, apoiem o canal do Arthur. Um cara jovem com grande conhecimento, muito estudioso, mora nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos e tem uma visão muito ampla de mundo também, e está contribuindo com a gente. Então, por favor, vamos no mínimo recompensá-lo seguindo lá o canal dele, tá, pessoal? Tá aí na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês assim que a gente acabar essa live aqui. Uma leitura que eu faço, Arthur, e a pergunta que eu quero jogar para você, que está dentro de alguns comentários aqui, sobre esse nível de tensão que existe nas ruas, né, com esse movimento comuno espiritual, né, o BLM, por aí vai, que eu não entendo, não os vejo como um movimento para defender minoria, vejo um movimento comuno espiritual. Não é, eu sei, é verdade. E assim, eu vejo essa tensão produzida, provocada propositalmente, foi tudo muito proposital, até esse sistema CVD, né, para a gente não falar o nome aqui, mas o CVD foi muito proposital e veio muito a calhar num momento muito importante para essa elite mundial. Mas eu queria que você falasse daí, você está vendo em loco, você está olhando as tensões nas ruas, né, as lojas no dia da eleição, antes da eleição, fechando com tapumes e tal, as tensões que existem. Primeiro, a tensão que existe aí dentro, né, dentro do território dos Estados Unidos. Existe uma possível leitura de um conflito, de um conflito civil, armado, qualquer coisa do tipo, falando internamente, e depois a gente amplia para falar nas implicações geopolíticas, né? O que você acha aí das tensões internas? Uma vitória dos dois lados, tá, Arthur? Impossível vitória dos dois lados, que isso representaria? Claro, né? Vamos começar o seguinte. Algumas cidades nos Estados Unidos, principalmente cidades grandes cidades democratas também, elas tiveram ali um posicionamento de colocar tapumes nas suas ruas mais ricas, né? Nas ruas onde as vitrines eram mais caras, né? Onde tinham produtos ali de maior valor. Então, justamente temendo o quê? Não é temendo uma vitória de Joe Biden, é temendo uma vitória de Donald Trump. Porque o Joe Biden, o que foi feito pelo Partido Democrata depois dos Clintons foi o quê? Iniciar justamente o caminho do politicamente correto, dividir as pessoas em diversas minorias, para que essas pessoas fossem governadas por um. Então, várias minorias juntas gerariam ali, em teoria, uma maioria. Esse foi o plano. Então, criou-se diversos grupos zangados. São pessoas que têm raiva justamente do tipo de criação que aconteceu, pessoas que têm raiva da própria vida, pessoas que têm raiva e, infelizmente, ainda não encontraram um caminho, que, na minha opinião, é via Jesus, é via igreja, para você conseguir chegar num momento de virada de vida. Então, essas várias pessoas raivosas começaram a ligar-se a movimentos, né? E um desses movimentos é o BLM, o Black Lives Matter, que apesar do nome, etc., o que menos importa para ele é a vida do negro, eles não estão nem aí para isso, essa é a realidade, tanto que quando morre um negro que não tem nada a ver com eles,
tanto faz, tanto fez. Então não tem nada a ver com a vida do negro. Esses movimentos, muitos deles, inclusive, financiados, e muitos deles o quê? Fazendo ataques. A maneira de você fazer uma revolução, de você fazer ali a sua voz ser ouvida, não é invadindo um mercado, um Walmart, que aqui nos Estados Unidos é entupido de arma, tem arma pra caramba lá dentro, graças a Deus. O ponto entupido de arma ali dentro, para poder roubar. Não é roubando televisão, não é roubando geladeira que você vai fazer tua voz ser ouvida e dizer, não, agora fui ouvido, tem uma TV de 60 polegadas. Incrível. Não é dessa maneira. E essa maneira que o grupo tem agido, e por sinal hoje retirou justamente na sua página na internet o motivo deles fazerem as suas algazarras, foi retirada porque Joe Biden, segundo eles, está nessa vitória, nessa liderança, então agora já não cabe mais esse discurso para eles, foi retirado. Então, o que acontece? A tensão dos dois lados era a seguinte, você tem toda a polícia dos Estados Unidos apoiando Donald Trump. E literalmente todos os condados policiais dos Estados Unidos inteiro apoiando Donald Trump. Então, você tem ali uma classe policial, e quando o assunto é polícia nos Estados Unidos, gente, pasmem, mas tem cidades gigantescas como Miami que morreram 37 policiais na sua história. Uma cidade de mais de 100 anos. Olha. Rio de Janeiro. Oi? Não, eu pensei logo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde às vezes morrem centenas, entendeu? Já aconteceu lá em 2017, em um dia. É uma loucura isso, é uma guerra civil que acontece no Brasil. A gente teve já relatos disso. Um dia não, perdão, um mês, só retificando. Um mês. Mas assim, é uma loucura. Você pensar que morreram 37 durante a história da cidade. Boston também é na casa dos 40, 50, algo nesse sentido, na história da cidade. Gente, isso é muito importante, é muito incrível o respeito que tem-se pela polícia. A primeira coisa que o brasileiro faz quando chega aqui na América, quando ele vê um policial, ele quer tirar foto com a viatura do policial, porque o policial anda de Camaro, porque o policial anda com aquelas Fords gigantescas, né? Aqueles carros caríssimos que a gente fica só assim, que incrível, deixa eu tirar uma foto disso. Né? E o respeito que o policial tem pela comunidade, porque aqui é para servir. Né? Eu não vou criticar de maneira nenhuma, eu sou super a favor das forças policiais brasileiras, todas elas, inclusive, mas obviamente que são situações diferentes. Aqui envolve os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem uma questão onde precisa ter uma polícia da maneira como é. E aqui é uma questão social diferente. Agora, você está falando uma coisa que é interessante a gente pensar, que eu quero só esticar aí da questão polícia para justiça. São muitos vídeos que vazam, são muitas informações que chegam para a gente, né, muitos grupos, né, Telegram, WhatsApp, etc., que mostram vídeos de pessoas cometendo irregularidades. Por exemplo, eu vi hoje de um rapaz com um vídeo dele no TikTok, ele fazendo um vídeo viral, né, que ele colocou lá, um meme viral, ele rasgando uma cédula, que deu para ver que era, de fato, uma cédula cujo voto estava para o Trump. Ele rasgando aquela cédula. Uma coisa que o brasileiro percebe também é que nos Estados Unidos, eu fui aos Estados Unidos algumas vezes, você mora aí, né? Você vive aí, que, cara, o país faz de tudo para você ter a sua vida, para não encher teu saco, mas se você fizer algo, se eles te pegarem, e eles vão te pegar, e a coisa é séria. Você falou da polícia, agora com termo de justiça. Essas pessoas que a gente viu queimando as cédulas, adulterando as cédulas, o que acontece com essas pessoas? É esfera criminal? Como é que é esse processo aí? Sim, adulterar um documento nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que aqui é um país extremamente contratualista, né? Então, qualquer tipo de adulteração de documento aqui é visto de uma maneira criminal e de uma maneira muito séria, né? A grande questão são as circunstâncias que acontecem, né? Ainda mais vindo de rede social, infelizmente, dependendo do PA, mais uma vez, daquele procurador estadual, não tem o interesse de correr atrás. A mídia local, às vezes, do mainstream, coloca como algo pontual, né? Sempre usa essa terminologia. É algo que aconteceu ali, né? Importância, é um pontinho ali. E parece que essas eleições, elas são isso, Rafael. Ela parece que são eleições que começaram no seguinte: talvez aconteça alguma irregularidade. De repente se tornou algo como, olha, está acontecendo irregularidade, mas é em lugares pequenos e tal, espaçado. E agora se tornou algo onde, olha, acontecem irregularidades nacionais, mas não vai mudar o jogo, ou seja, está cada vez passando por um nível superior da coisa, sabe? Agora, o grande segredo desse país, muita gente tem teorias do porquê que um país é mais rico, ou porquê um país é mais pobre, né? Qual que é a diferença de um para outro, e muita gente erroneamente coloca essa teoria na questão climática, fala, países frios são países ricos, países ricos são países pobres, a grande besteira. Ou da origem, né? Porque os portugueses chegaram no Brasil, aí é pobre, porque nada a ver. Besteira. O maior exemplo, por exemplo, é a divisão aqui entre México e Estados Unidos. Não existe exemplo maior. Vá na fronteira.
vá na fronteira. O povo é o mesmo, os dois vieram da mesma origem, ok? Foram colonizados pelas mesmas pessoas, com a mesma história. A temperatura é a mesma entre os dois. Um é extremamente rico, o outro é extremamente pobre. Essa é a realidade da fronteira. E por que isso acontece? O sistema judiciário e, ao mesmo tempo, um sistema bancário gigantesco. São dois detalhes importantíssimos. Então, por exemplo, quando o Carlos Slim tentou chegar nos Estados Unidos, fazer negócio nos Estados Unidos, ele ia ser preso. Então, não conseguiu fazer a mamata dele aqui. Quando o Bill Gates começou a roubar a ideia dos outros, foi preso e depois teve muito problema para conseguir sair. Um bilionário. Você consegue enxergar uma situação de um bilionário vai preso e tem realmente medo disso acontecer? É difícil. Então, a justiça nesse país ainda é uma das formas mais agradáveis de deixar os Estados Unidos da maneira como ele é. Ou seja, vai ter gente no Chilindró. Vai ter gente no Chilindró, meu amigo. E sabe, eu estava vendo uma reportagem aqui, acho que foi até no InfoRoss, lá do Alex Jones. Ele pegou uma pesquisa sobre o Google Trends, sobre punição para quem adultera voto. Sim. No Google. E antes da eleição, e justamente nos lugares onde supostamente tiveram irregularidade, o gráfico do Google estava assim. Olha que coisa interessante. Uma pesquisa básica. Mas é pontual. Tô brincando, né? Isso é uma coisinha que tem ali. É verdade, é verdade. Rafael, eu trabalho na nossa rádio USA aqui nos Estados Unidos, Sim. né? Que é a maior rádio brasileira no exterior, né? Onde a propriedade é brasileira, enfim, é a programação toda brasileira. E a gente fez a cobertura 24/7 da eleição, né? O tempo todo. Sim. Ali no dia 3 presente. E deu-se aqui uma hora da manhã, mais ou menos, algo em torno disso. E aí, de repente, chegou a notícia na redação dizendo o seguinte: olha, o Wisconsin, Michigan e a Pensilvânia vão parar de contar os seus votos. Aí eu olhei e falei assim, isso nunca aconteceu na história. Eu não cheguei a falar na hora porque eu queria ter certeza. Eu falei, eu vou ter que voltar justamente ele pesquisar para ter certeza. Mas que eu lembro do meu estudo, eu nunca lembro de ter acontecido uma pausa na contagem de votos. Isso foi muito estranho. Isso em nível federal, porque em nível estadual, Rafael, isso não é tão incomum. Você tem cidades como Chicago e Milwaukee, onde lá para prefeitos, lá para vereadores, que é o City Council aqui, né? Lá para esses cargos, eles pausam a contagem de madrugada, invadem, gangues mesmo, é o estilo Poderoso Chefão, pessoal. É nesse estilo. Não sabia disso. Um topping de voto, de cédula, enfim. Mas não se engane, tem uma vertente muito forte, tem crescido ela, de que o sistema eleitoral americano não é bom. Ele é antigo e é ultrapassado, e essa é a prova disso, o que está acontecendo agora. Não caia nesse papo. Esse é um papo justamente de quem quer fraudar as eleições. O sistema norte-americano de eleições, o sistema de colegiado, às vezes pode soar um pouco complicado, porque, de propósito, tentam ensinar ele de maneira complicada. Inventam termos, entende? Realmente, o termo é delegado, correto, eles existem. Só que nada impede de você trocar esse termo por pontos. Fale ponto. É uma maneira muito mais simples. Quem fizer 270 ganha. Não tem muito segredo com relação a isso. Mas não, fazem todo um desenho do Estado, delegado, aí a pessoa fica em dúvida, fala assim, mas o delegado vota, não vota? Isso o delegado pode ser comprado, não pode ser comprado? Inventam para dificultar o entendimento. Esse sistema eleitoral, gente, permitiu que os Estados Unidos nunca tivesse tido uma ditadura, permitiu que os Estados Unidos não passasse por períodos difíceis na sua história, como passaram diversas outras repúblicas federativas, ao exemplo da América do Sul inteira. Então, assim, o que está acontecendo aqui nesse sistema eleitoral, o que é a garantia, a melhor coisa dele? A melhor coisa desse sistema eleitoral, Rafael, é que você não sabe qual estado adulterar. Por isso que ele é tão interessante. Agora, se pausam no meio da madrugada a contagem de votos e só sobram 3 estados para você contar, aí você sabe qual estado você tem que adulterar. Exatamente. Então, foi o grande, vamos dizer assim, fator que aconteceu extremamente estranho. Então, quando o Donald Trump falou o seguinte, olha, tem indícios de corrupção ali acontecendo, indícios de fraude, e aí vem jornais brasileiros, inclusive, e falam assim, Donald Trump, sem provas, disse que aconteceram fraudes. A prova está ali. Para usar uma votação, aí usam argumentos esdrúxulos, do exemplo, mas é o Covid, mas o Covid até 1 da manhã não pegava, depois pegou. Exato. Como é que funciona isso, entendeu? E assim, aquela história dos poll watchers, o que é isso? São os fiscais
fiscais da maneira civil. Eu posso chegar lá e dizer, olha, eu sou um poll watcher do partido A ou do partido B. Quero ver as urnas aqui, ver como é que está acontecendo a contagem. Você, como cidadão, pode fazer isso. Só que não deixar o lado republicano fazer isso em diversas cidades. E as denúncias estão aí, centenas de poll watchers não puderam. O que acontece quando acontece a recontagem é justamente sair desses centros de contagem, ir até um grande centro de contagem, onde não é mais os poll watchers que vão assistir, não é mais esse fiscal. São justamente fiscais que trabalham para o Partido Republicano e trabalham para o Partido Democrata. E ali você vai ter uma realidade do que está acontecendo. Quando você perguntou, por exemplo, a respeito de qual estado está em qual situação, você tem recontagens acontecendo no Wisconsin. Você tem eu vou colocar aqui a telinha. Eu vou colocar a telinha para a gente, Arthur. Então vamos trazer aqui, então. Pessoal ver. Ó, pessoal, rapidinho, Arthur. Aí nós estamos... Peraí, Arthur, a gente está manuseando, é o 270 to win. Exato. É o site, tá? Que a gente está manuseando aí, só para quem está chegando agora. É o site que o Arthur está usando como parâmetro, ok? Vamos lá, Arthur. Então, 270 to win. Aqui, Wisconsin, esse estado ao norte aqui, é o estado do queijo, pessoal, né? Do Green Bay Packers. Tá aqui, 10 pontos. Esse estado está acontecendo recontagem nesse momento, né? Aqui no estado de Michigan, o estado ao lado, né, um estado com bastante história também, né, bastante cidades grandes, aqui que teve ali o glitch, né, que a gente chama aquele erro de do software lá, né, de tabulagem. Aqui na Pensilvânia, no PA, está acontecendo audição. Então tem audição acontecendo aqui, apesar do procurador não querer, existe audição acontecendo. Carolina do Norte, aqui acima da Carolina do Sul, ali está acontecendo ainda a contagem. Na Geórgia, nós estamos ainda na fase de recontagem, ok? Recontagem em condados, como nós falamos no início. Recontagem em condados. E nós temos aqui, no Arizona, ainda acontecendo uma contagem, ok? Não teve fechamento ainda. Teve ali, a AP trouxe, a Fox News trouxe, a CNN, várias trouxeram vitória para Biden, mas a diferença é mínima acontecendo ali. Nevada, nós temos indícios de fraude, tanto que você chamou a atenção disso, Rafael. Eu preferi colocar já como certo, para tentar facilitar o entendimento. Tá. Mas Nevada, nós temos indícios de fraude, né? E o Alasca está recontando. Então, aqui nós voltamos para o nossa situação, onde cada um desses estados em cinza ou bege estão com situações sem definição. Entendi. O Arthur, só um detalhe aqui. Você falou lá de Detroit, sobre os fiscais não conseguirem acessar a zona de contagem. E eu vi uma situação, e você pode me dar um parecer melhor aí, que mesmo com uma ordem judicial, eles não conseguiram fiscalizar. Isso porque a legislação estadual amparava esse fiscal dele não permitir um republicano, porque aqui no Brasil a gente também pode, como cidadão, a gente pode ir lá e ficar próximo. A lei nos autoriza isso. Poucas pessoas sabem. Mas lá eu vi um republicano com uma ordem judicial. Ainda assim, eles não conseguiram entrar em Detroit. Sim. Muito vai pela insegurança jurídica do tema, né, Rafael? Então, Detroit, que fica aqui em Michigan, né, gente? Inclusive famosa ali, mais uma vez, pelas suas situações de máfia, né? Detroit tem essa situação, além dos carros, né? Mas a grande realidade é que a insegurança jurídica é muito grande, né? E enquanto você não tiver uma situação definida pela Suprema Corte Estadual, mais uma vez, para quem chegou agora, existe isso nos Estados Unidos, uma Suprema Corte do Estado, né? A insegurança jurídica é grande. Lembrando que aqui nos Estados Unidos nós trabalhamos sempre por jurisprudência, né? Então é sempre baseado no caso anterior. Então esse um dos motivos para acontecer ainda devaneios como esse. É insegurança jurídica pura. Tem uma pessoa perguntando aqui, o Orlando Lima, ele está escrevendo para mim, já escreveu, mas dentro dos momentos que eu consigo olhar, já teve acho que uns 20 comentários dele, sobre a Virgínia. Ele falou, ele não deu a Virgínia para o Trump, porque a Virgínia vai virar e tal, pá. O que você tem de leitura sobre a Virgínia? Eu vou colocar o mapinha lá de novo, antes de você falar. Orlando Lima, já eu coloco os outros comentários. Orlando, eu estou colocando seu comentário aí, ok? Então, vamos colocar aqui a Virgínia. A Virgínia é o seguinte, seria esse VA, né, isso, pessoal? Então, ele fica logo embaixo de Maryland, acima de Carolina do Norte. Só que a Virgínia tem uma diferença grande, né? Nós estamos 54 para 44. E principalmente uma situação onde já está com 99, se não me engano, 99% das urnas apuradas. Foi uma também das indagações por parte do presidente, né? Só que a Virgínia não tem sido falada por nenhum dos lados por conta da diferença de voto, né? Então, muito grande. Federal que ultrapasse, vamos dizer, a estadual, ali seria um caso muito diferente de acontecer algum tipo de contagem, recontagem, ou algo nesse tipo, pela diferença de votos.
Orlando, tá aí, respondido para você, tá? O seguinte, o que você acha aí, o Arthur, pontualmente, onde você acha que vira? Onde você Olha, acha que vira, ou vira, peraí, onde você acha que vira por recontagem? Você analisando aí por recontagem, simples, puramente, onde você acha que, na sua leitura aí, que vira? E onde você acha que vira na justiça, etc., como é que seria esse processo? sim. Vamos lembrar que assim, nós temos o único estado recontando por conta própria é a Geórgia, tá? Ele é o Geórgia. único estado que a justiça não se envolveu ainda nesse sentido, se envolveu em condados, mas não no estado. E o estado já está recontando. O governador, inclusive, falou que prefere fazer devagar e fazer certo do que fazer várias vezes, né? Essa é a palavra do governador. Mas você tem aqui estados onde tem Wisconsin e Michigan, onde eu acredito numa virada por conta de recontagem, tá? Então, ali, vendo fraudes, vendo justamente o que está acontecendo em cada um desses estados, principalmente em Wisconsin, na cidade de Milwaukee, onde lá tem sérios a respeito disso na sua história. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, na Pensilvânia, também acontecendo os movimentos nesse sentido, né, nessa direção, aonde pode... A Pensilvânia. Nós temos também aqui na Geórgia, mais uma vez, também movimentos aonde é muito difícil ali você imaginar uma vitória democrata, pelo histórico do Estado, pelo que acontece no Estado, a situação como aonde foram ganhos os votos. Um outro detalhe muito curioso sobre essa eleição, geralmente as capitais são os primeiros lugares a fechar votos, né? Eles são os primeiros a terminar votos, porque tem mais gente trabalhando. Nessa eleição, não, as votos democratas, a maioria desses estados. Então, foi uma coisa curiosa. Mas na Geórgia, eu acredito numa virada ainda. Com relação a Nevada e Arizona, eu acredito que um dos dois vai acabar ficando para o Biden, apesar de tudo. Né? Eu apostaria particularmente aqui em Nevada, né? Meu palpite seria para Nevada. Mas, ainda assim, uma vitória no Arizona e uma vitória no Alasca. Né? Parece ser muito difícil pela quantidade de votos. Só que, se me perguntassem antes da eleição qual o placar que eu daria, era mais ou menos esse placar. Acima de 300, nós estamos aqui com 320 para Donald Trump. Se não fosse uma paralisação estranha, e lembrando mais uma coisa, Rafael, o mapa estava praticamente dessa maneira até 1h da manhã. Deixa a gente lembrar. Até 1h da manhã estava... Eu lembro. Estados Unidos, tá, pessoal? Estava dessa maneira, praticamente. Quando nós despertamos, o que aconteceu? Nós tivemos viradas acontecendo por todas as partes. Né? Então, aconteceu foi isso. Essa foi o grande quê da questão, né? E estados ali indecisos. Né? Onde foi o horário que eu fui dormir aqui, que era 4h da manhã, mais ou menos, quase 5. Eu falei, olha, não, tá dando certo, tá tudo ok. Quando eu acordei... mas foi basicamente assim para todas as pessoas, né? Todo americano foi dessa forma. E eu, inclusive, eu moro numa cidade, né? Na cidade de Boston. Eu moro na grande Boston. E Boston é uma cidade muito democrata, né? Boston fica no estado de Massachusetts, que é esse estado pequenininho aqui, né? Abaixo de New Hampshire. E que nesse estado você tem uma situação onde se ganham já democratas há muito tempo. Aqui nunca teve nenhuma possibilidade de vitória de Donald Trump. E quando você sai às ruas, sabe? Eu estava na rua nesse momento. Teve ali um estereótipo, um jeito de fazer a festa, a maneira como foi comemorado, sabe? Tudo isso foi uma maneira muito estranha, da mesma maneira como os rallies aconteceram. Rallies são aqueles discursos, né, presidenciais. Você olha os discursos presidenciais do Joe Biden, eu te desafio a achar um carro que não seja um Jeep. Mas Arthur, o que você tem contra o Jeep? Eu não tenho nada contra o Jeep, acho maravilhoso o Jeep, muito legal o carro. Só que não é normal, num discurso ali com centenas de carros, todos serem Jeeps. Não é normal você abrir um ballot de eleição ali com 10 mil votos, todos por um lado. Eu e o Rafael, às vezes, discutindo aqui em duas pessoas, talvez nós tenhamos uma opinião contrária sobre algum ponto, sobre alguma coisa. Imagina ali 10 mil pessoas terem a mesma opinião sobre alguém. Isso é completamente impossível. São diversas coisas esquisitas, estranhas que essa eleição trouxe. Verdade. Arthur, tem um brother meu que acabou de chegar aqui, eu falei para ele, você mora aí há muito tempo... Vamos, pinta lá na live. Ele falou, olha, eu vou estar num compromisso, de repente eu apareço no finalzinho. Pois ele chegou, mora aí também há muito tempo nos Estados Unidos, que é o Sérgio Cardoso. Eu vou colocar ele na tela agora para bater um papo com a gente também. E ele dá a leitura dele, do que ele sente, né? Como o clima das ruas, a percepção política dele. Olha aí. E aí, tudo bem com vocês? E aí, querido, tudo bem, cara? Tranquilo.
Deixa eu tentar inverter aqui. Vai lá. Eu não sei manusear. Aí, foi só para você. Aí eu não sei manusear muito bem esse negócio aqui, não. Tá ótimo. Tá os três, tá bom. Trio. Pronto, aí. E aí, Sérgio, tudo bem, querido? Boa noite, obrigado por se juntar, formar um time aqui com a gente. Bom, prazer todo meu, cara. Legal, legal. Prazer, Sérgio. Prazer, Arthur. Tá aqui perto de mim, rapaz. Ah, tá em Massachusetts também? Eu tô em Boca Raton. A Boca Raton. Perto, só que não, né? Eu pensei que você fosse da Flórida, mas eu morei em Massachusetts por 20 anos. Uau! Então, sabe como é que é. Sabe como é que é. Conheço o frio daí todinho também. Boston é frio. Eu lembro quando eu fui em Boston, meu Deus, eu peguei um frio aí que olha, o carioca, né? Mal tinha saído de Belfort Roxo, galera. Mal tinha saído de Belfort Roxo. Quem conhece Belfort Roxo sabe do que eu tô falando. E eu fui para Boston naquele frio. Eu coloquei uma calça coladinha, que eu não sei qual é o nome daquele negócio, que é a térmica. Isso, é o termo mesmo. Isso, botei um termo, aí coloquei calça jeans, coloquei sobretudo, coloquei camiseta, coloquei camisa de manga, aí fui sair do carro para poder ir dirigir do carro para a igreja onde eu ia cantar, e eu fiquei me tremendo. Cara, pesado. Ô, Sérgio, o seguinte... Em Minnesota é pior ainda, viu? É pior ainda, né? Na Alasca não precisa falar muita coisa, não. Aí é outro nível, acabou a brincadeira. Ô, Sérgio, qual a sua leitura? Você mora nos Estados Unidos há muito tempo. Fala, pessoal, quanto tempo que você mora nos Estados Unidos e qual é a sua leitura sobre o que está acontecendo, o que você vê nas ruas, sua percepção do que está acontecendo, do desencadear e do desenrolar das coisas daqui para frente? Olha, o que eu tenho visto aqui, claro, o pessoal do Norte aí, o pessoal de Massachusetts aí, muitos me odeiam, porque o pessoal falou para mim assim, mas Sérgio, vem cá, você votou em quem? Bom, eu votei na pro-life, eu votei na vida, eu votei a favor da família, eu votei a favor de princípios e valores em primeiro lugar. Em outras palavras, votei no Trump, porque é o que mais se alinhava com a situação. Percebi que o pessoal realmente em Massachusetts, muita gente ali é ligado... Eu morei lá há muitos anos, sei como que é. A gente é muito manipulado em si pela própria CNN no local em si. Porque existe uma manipulação de massa, por exemplo, eu estava uma vez assistindo televisão com minha esposa, e a Fox News, não lembro qual foi o assunto que foi falado na ocasião, eu vou falar aqui Coca-Cola, mas não foi Coca-Cola não, é que eu não lembro do assunto. Trump vai e comenta, a Coca-Cola está uma delícia, uma coisa assim. E embaixo da Fox News está escrito, Trump faz excelente comentário sobre a Coca-Cola. Eu mudei para a CNN, estava o Trump falando também da Coca-Cola. Só que o que estava escrito embaixo era o seguinte, Trump ameaça atacar a Norte Coreia. Assim, na minha frente, falei, minha esposa, Rani, olha isso aqui, de que ele está falando? O que está passando embaixo? O que tem a ver esse título com o negócio? Aí minha esposa, não, Sérgio, mas o povo americano não é burro, estão ouvindo. Esse é o problema da manipulação em massa. Quando você chega nos aeroportos, nos bares, nos mercados, em tudo que você, aeroporto, rodoviária, está a televisão enorme, tudo na CNN, mas nenhuma delas tem volumes. Você acredita no que lê, não no que ouve, porque não tem como ouvir. E essa é a maneira que eles vão seduzindo. Em Massachusetts é muito, muito comum acontecer isso aí. Eu sei, porque, como falei, vivi 20 anos aí, eu tinha sempre problema sério com o pessoal em relação a isso aí, porque eu não achava uma... Eu trabalhei na mídia, né? Quando eu trabalhava era do Brasil, eu fui cinegrafista da Manchete, da Rede Globo. Uhum. Então, eu lembro que eu estava com um repórter e eu vi como que trabalha esse negócio. Estava gravando... Quem é de Brasília sabe que é um deputado, era deputado, não sei se é o Paulo Otávio, que ele é de construtora, dono de grandes construtoras em Brasília. A maior construtora de Brasília é Paulo Otávio. Que nem tem o João Forte no Rio de Janeiro, em Brasília é Paulo Otávio. Então, fui lá fazer uma reportagem com uma repórter chamada Juliane Moroni, que está hoje na Rede Globo em Brasília. E quando estava lá fazendo aquela reportagem, eu era cinegrafista dela naquela ocasião. Eu era cinegrafista, a Sign, para estar com ela, né? Então, estou lá fazendo a gravação, ela vai e pergunta para ele um bocado de coisas, e pergunta uma coisa. Estava chovendo muito naquele dia, e ela pergunta assim, olhando para aquela chuva lá fora, aquele tempo terrível, pergunta assim, me diz uma coisa, o que você está fazendo num dia como esse? O que você acha do dia de hoje? Ele olhou para fora, tá horrível, não dá para fazer absolutamente nada, não tem como fazer nada, tá horrível. Ok. Quando chegou a noite, no entanto, nessa ocasião, a Juliana estava na Bandeirante, eu estava na Bandeirante nessa época, ela chega e muda a pergunta e mantém a resposta. E a pergunta foi, o que você acha do trabalho do senador fulano de tal? Horrível, não dá para fazer nada.
Eu cheguei para minha chefe, que é a Antonieta, da Bandeirante, não sei se ela está lá na Bandeirante ainda hoje, em Brasília. Eu cheguei para ela e falei com ela sobre isso aí, perguntei isso para ela. Antonieta, isso que ela fez aqui está errado. Sérgio, o que o pessoal quer ouvir é esse tipo de notícia, essas polêmicas. Eu fiquei revoltado, pedi demissão minha, onde eu não fico no jornalismo, porque vocês são mentirosos. Aí saí fora, fui para a Rede Globo. Bom, mesma coisa. Graças a Deus eu tive a honra de trabalhar com o Alexandre Garcia um bom tempo. Fui trabalhar com ele, então, excelente. E o Júlio Mosquera também, que é da Bandeirante, foi legal. Comigo, trabalhei legal com ele. Então, a percepção que a gente tem em relação à política hoje está muito manipulada pela mídia. Hoje nós temos aqui 86%, mais ou menos, a média, de televisões aqui que são totalmente do lado esquerdo. São leves. Então, o Trump não está lutando com o democrata, está lutando com a mídia em massa. É um sistema muito grande, né, Sérgio? Olha, né, Sérgio, aqui não tem uma Globo, né? Aqui nós temos 3. 3? 3 reportes. Inclusive, aqui vai substituir a Globo do Brasil em breve, que é a CNN. Daqui a pouco está chegando no Brasil e substituindo a CNN, aí, a Globo aí do Brasil. Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui importante. Eu vou mutar seu microfone, está dando um eco, eu abro quando você responder, tá? Que é o seguinte: você votou para presidente, mas você também votou para senador, perfeito? Você também, já vou abrir seu microfone. E aí, na sua fala, eu vou pedir o comentário do Arthur, que é o seguinte: o que eu percebo é que em vários lugares teve uma votação expressiva para presidente, em um democrata, e não foi a mesma coisa para um senador. Pode uma pessoa, que nos Estados Unidos você é democrata, você é republicano. Aqui no Brasil é muito plural, né? São muitos partidos. Aqui no Brasil a gente corre o risco, a gente pode acontecer esse cenário de uma pessoa votar no presidente, que, por exemplo, é do PL, né, do PSL, e depois lá para governador, e ele votar num cara que é de outro partido, numa linha ideológica diferente, etc. A gente pode correr isso, né? Ou para deputado federal, ele votar num cara que seja sei lá, do PSDB. E vou pedir para o Arthur comentar isso. Você votou para senador, você é republicano. Você votou para senador, num republicano também. Como que é isso americano? Que em vários lugares que a gente viu que o Biden teve uma votação gigante, mas o pessoal só preencheu a caneta na parte de cima? É para mim ou para o Arthur agora? Você, Sérgio, o Arthur... Não, então tá bom. Então, o que acontece é o seguinte: realmente as pessoas estão mais focalizadas na palavra Trump ou Biden. Infelizmente, o pessoal vai nesse negócio. Eu tanto sabia desse negócio aí que antes de fazer qualquer coisa, eu fiquei praticamente 4 dias aqui trabalhando hard, assim, duro, para conseguir fazer uma lista, pelo menos aqui na região que eu moro, aqui na Flórida. Fiz essa lista e espalhei pelo networking todo. Vai votar no Trump, está aqui a lista das pessoas que vão junto com ele. Porque se eu votar na base política dele, não adianta o Trump estar lá, porque se o Trump estiver lá e a House ganhar, que é os deputados ganharem, e os senadores ganharem, cara, em 2 meses o Trump está impeachment. Não tem como manter o presidente lá com os 2 caras, principalmente ferozes, que nesse tipo que eles são. Eles são ferozes, democratas, são extremamente ferozes. Inclusive, hoje, estava vendo notícia aqui, não sei se você acompanhou aí, Arthur, o pessoal depois, bom, hoje não, né? Um dia depois que o Biden foi declarado, assim, eleito presidente, os caras das lojas foram lá e começaram a tirar as madeiras das lojas, a proteção das lojas. Aconteceu aqui, eu achei massa. A gente comentou sobre isso. Eles não estavam preocupados com os republicanos, eles estavam preocupados com os democratas, porque se o Trump ganhasse, ia destruir tudo. Como foi o Biden que ganhou, ninguém vai destruir nada. Pois é. Porém, se você acompanhar o noticiário daqui, iniciou-se ali uma tentativa de mostrar um outro lado. Começou-se a falar de trumpistas que pegaram em armas e foram até certos prédios, certas coisas. Uma coisa que é super normal aqui, tem diversos estados que você pode andar com a arma na mão, literalmente, o porte total liberado, e ele pode, inclusive, estar perto de um prédio de autoridades, e a polícia não pode fazer nada contra ele. É um direito dele. Só que pegaram justamente essas imagens e mostram. É uma tentativa de construir, mais uma vez, um conceito, dizendo, olha, um lado só taca pedra, o outro tem arma na mão, tentando até demonizar essa questão da segunda emenda aqui dos Estados Unidos, que é a questão da arma, que é uma questão tão séria e tão forte aqui, né? Mas, Rafael, respondendo a tua informação ao Senado, né? A gente tem nos Estados Unidos um sistema parecido com o brasileiro, né? Então não é todo o Senado que está trocando agora. A gente tem parte do Senado trocando em alguns estados e em outros não. Dá para perceber muito claramente que as pesquisas, mais uma vez, erraram.
erraram feio com relação a quem ia entrar, quem não ia entrar. A gente acabou de ter uma vitória na Carolina do Norte ali, com o republicano, o Tios, né, acabou de garantir a vitória, sendo que o polling lá, né, a pesquisa lá dava uma vitória para o democrata lá na frente, e acabou de virar lá, então, muito provavelmente nós teremos um Senado republicano, e a gente tem que lembrar que o Senado garante o que? A segurança jurídica do presidente, ele é a segurança jurídica do Estado. A Câmara garante a parte da grana, é o din-din que a Câmara vai garantir para o presidente conseguir passar ideias. Mas, por exemplo, caso venha a ganhar Biden, vamos supor, ele vai, ganha, enfim das contas. Se ele tendo um Senado contrário a ele, juridicamente, tantas denúncias de corrupção, uma situação tão séria como ele, e com ele também com tráfico de influência, e um Senado desfavorável, você pode ter certeza que não vão ser 4 anos fáceis para lidar com um Senado republicano. Entendi. Mas assim, de modo geral, um republicano, ele vota em republicano. Ele vota em republicano para presidente e acho que a pegadinha está nisso aí, ou não? É mais ou menos nesse sentido, né? Na verdade, aqui a gente tem o pessoal mais liberal, né, do outro partido, a gente tem o pessoal dos verdes, que é outro partido, e você tem ainda outros partidinhos pequenininhos, que também fizeram parte da eleição. Inclusive, tem um partido muito curioso chamado Happy Birthday, né, que é o Feliz Aniversário. Você está brincando. O Kanye West. Né? Então, é muito interessante, que é Feliz Aniversário para as crianças que vão vir a nascer contra o aborto, enfim, o conceito é legal, apesar de ser engraçado, né? Mas, enfim, geralmente eles não têm muito peso. Na Câmara Federal, você tem um deputado desses partidos menores, né, que não é republicano nem democrata, mas a realidade nem todo democrata é um democrata extremo e nem todo republicano é um republicano extremo. Né? Dentro do espectro político você tem variações, tem nuances nesse caso. Só que o Partido Democrata, depois dos Clintons, principalmente depois dos anos 90, foi uma sua grande parte para as áreas extremas, enquanto os republicanos ainda ficaram divididos em diversas outras áreas do espectro. Por exemplo, na Flórida nós temos ali um governador republicano, firme com seus valores, inclusive foi uma bênção de Deus a vitória dele, porque o Gillian, que é quem estava concorrendo com ele agora, no passado próximo, ele foi pego num hotel cheio de drogas, cheio de álcool, completamente perdido. Imagina um governador alcoolizado e drogado tomando conta do estado de pandemia. Tinha no Brasil fazendo isso o Brasil inteiro, Lula. Aí o que acontece? Você tem aqui em Massachusetts, por exemplo, o estado onde eu estou, um governador republicano que é completamente democrata, que toma todas as decisões para o lado democrata, que fugiu agora, que é o Baker, que é o Charlie Baker. Então, essa é a situação. Então, assim, geralmente você tem bem fechado os seus partidos, mas pode acontecer de ter políticos ali onde eles vão, por exemplo, com o ideal ou não. É o que o pessoal fala muito, eu não sei se o Sérgio concorda, mas tem muita gente que fala assim, mas é o trumpismo. Eu não acho, na minha opinião, não é trumpismo, não é bolsonarismo, não é nada disso. Isso aí é querer rotular a pessoa. Ela quer tirar o teu poder de voz, o teu poder de opinião, dizendo que você é alguma coisa, um rótulo, você é um trampista, mas na verdade você não está lá por causa disso, você está lá por causa de quê? Por causa dos princípios. São os princípios que nos levaram a colocar nessas pessoas. Não sei se você concorda, Sérgio. Concordo. Mas sabe o que eu acho que isso aí, Arthur, em relação a o que eu acho que isso aí? É a reação normal, seguindo o manual do comunismo, que explica o seguinte: se você não consegue ganhar a pessoa no argumento, acuse ele de algo. Aí vem o fascismo, racista, machismo, agora trumpismo, bolsonarismo, vai falar um bocado de coisa. Mas eles atacam a igreja, não vejo nenhuma pessoa do bem, da direita, falar assim, cristofóbica. Acho que deveríamos começar a reagir assim também, entendeu? Mas o que acontece aqui, como a gente está num lugar mais brasileiro, com mais pessoal brasileiro em si, uma coisa importante saber é que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, pelo menos na região onde eu morava, quando eu falo em democrata, os caras, quando eu falo em republicano, tinha que ser petista. Meu amigo, você está confundindo. O democrata aqui é a esquerda, não é a esquerda. Mas aqui nós temos a questão ainda, Rafael, que é do imigrante, né? Sim. É o pior. Legalizados ou não, nós somos imigrantes. Exato. E aí é curioso, porque a linha é muito tênue. Por exemplo, você tem muito imigrante aqui que ele pensa o seguinte: espera aí, eu vou gostar do Biden porque o Biden fala bem do imigrante, você é legal com ele. Mas espera aí, você quer que o venezuelano roube empregos do Brasil? Ele, não, tem que tirar os imigrantes. Você fala, do Brasil você quer que tire os imigrantes, mas aqui você quer que... É uma linha muito, muito complicada nessa história. Na realidade, o partido não fez nada para os imigrantes. Eles fazem... a fala é muito bonita, né? A ação é muito diferente.
A contradição nesse caso é muito grande. Eu conheço várias pessoas cristãs, evangélicas também, que, né, pessoa que até trabalhar com a gente na igreja, tá o tempo todo. É o tempo todo que eu falo com o pessoal, gente, essa turma vendeu a alma dele por um prato de sopa de lentilha chamado imigração. Eles não conseguem ver, só conseguem ver imigração, isso aqui, imigração. Mas a imigração não pode ser contra a imigração, mas pode ser a favor do aborto, pode ser a favor do casamento, do same-sex marriage, você pode ser a favor do banheiro misto, você pode ser totalmente contra Israel. Quer dizer, que tipo de cristão que não consegue analisar essas coisas tão básicas, sendo que a Bíblia em si não coloca nenhum argumento forte protegendo a imigração, mas é totalmente contra o assassinato, é totalmente contra o casamento gay, todas essas coisas assim, o homossexualismo em si. E fala demais o quê? Quem abençoar Israel terá minha bênção. Os cristãos conhecem a Bíblia, de cor salteado, não conseguem enxergar, ficaram cegos. Só conseguem enxergar uma coisa chamada imigração, o lado egoísta. Se vier imigração para mim, não quer que ele faça um país. Infelizmente. Desde que eu fique bem, né? E o Rafael é uma pessoa que eu respeito muito sua opinião, Rafael, com relação à geopolítica, né? E o que você fala, eu gosto muito dos seus vídeos com relação a isso. E a gente tem que chamar a atenção para um detalhe importante que às vezes o brasileiro não conhece. Essa demandada, né? O que aconteceu em Israel, de você trocar a embaixada norte-americana ali de Tel Aviv para Jerusalém, Uhum. 18, era uma lei dos Estados Unidos de 1995 que obrigava, o Congresso obrigou, presidente, você tem que trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Só que o Clinton não fez isso. Sim. Depois o Bush não fez isso. Depois disso o Obama não fez isso. Depois disso, chegou o Trump, foi lá e fez isso. E sabe o que aconteceu quando ele fez essa mudança? Ele colocou direto na linha com a Palestina. Só que, como ele conseguiu os acordos de paz dos vizinhos da Palestina, conseguiu ali com os Emirados Árabes Unidos, conseguiu com o Oman, está com diversos outros países acontecendo, com a Somália, agora que é na África, mas também tem ligações financeiras com esses países, ele está minando os países que dão suporte financeiro e de armas à Palestina. É uma jogada genial. Genial. A gente tem que estar tão grato por conta dessa utilização que Deus fez para poder justamente resolver a questão, que é incrível, é simplesmente incrível. Arthur, eu comento com o pessoal aqui sempre no canal, de que o pessoal fala assim, mas ele fez por conveniência política, mas qual político que não faria uso político desses acordos? Qual? Eu não vejo, é impossível. Qual é o político que promoveria acordos que outros presidentes não conseguiram ou não quiseram fazer, de fato, e iam fazer esse acordo e não iam usar na sua trajetória política, a sua candidatura, enfim, o Trump ele usou algo maravilhoso que ele conseguiu. E o que me impressiona... Se fizesse o bem para ser reeleito, né? Isso seria incrível. É incrível. Sabe o que eu acho impressionante, Arthur e Sérgio? Pessoal, olha só, você que está ao vivo com a gente, de repente chegou agora, Sérgio entrou aqui para dar uma palhinha com a gente, outro dia eu vou marcar uma live somente com o Sérgio, a gente bater um papo bem legal, né? E o Arthur, cientista político, está comigo aqui desde o começo, nós estamos falando dessa conjuntura, né, das eleições dos Estados Unidos, em que pé nós estamos, em que momento já a gente vai para um ponto alto aqui e chega na questão da Suprema Corte, que eu vou nós vamos sugar o Arthur e pegar as perguntas aqui. Que é o seguinte, por exemplo, a gente fazer esse comparativo, o Barack Hussein Obama, ele ganhou o Nobel da Paz por fazer exatamente nada. Nada. Por que ele fez? Inclusive agora, o líder da autoridade palestina, meu Deus do céu, o Abbas, eu só lembrei o sobrenome dele. Hoje. Ele deu um pronunciamento, felicitações, pedindo para poder cancelar o acordo do século. Tem que cancelar o acordo do século. Por favor, Biden, cancele o acordo de Abraão, cancele o acordo do século. Então você vê assim, a estratégia do Trump foi essa, dele, do Jared, toda a equipe dele, junto com o serviço de Israel, já está alinhando há um tempo com os descendentes de Ismael ali, com os países do Golfo, né? Para poder isolar essas vozes dissonantes. E agora, esse pessoal da canhota, que é alinhado a essa causa palestina, com esses grupos mais extremos, estão dizendo, aplaudindo Biden, etc. Inclusive, eu quero já perguntar aqui para o Arthur, que é o seguinte, e para o Sérgio, vou começar com o Arthur. Arthur, o que você acha da resposta dos líderes mundiais? Por exemplo, Angela Merkel
falou alguma coisa, outros líderes se posicionaram, e aqui no Brasil a CNN, a Globolixo só enche o cérebro das pessoas de Pode mingau. falar, eu não sei, no YouTube eu tô meio perdido, o que a gente pode falar ou não pode falar. Não, outras coisas nós já falamos, a live já está desmonetizada, vamos falar à vontade, irmão. A live já desmonetizaram, eu acabei de olhar aqui, o YouTube já desmonetizou, mas tá de boa, vamos embora, o importante é o conhecimento. Eu tô assim, não é muito não é meu ato do dia a dia, né? Eu tô assim, eu não sei o que eu posso falar, não quero atrapalhar, né? Não, Globolixo a gente fala à vontade aqui a live inteira. Mas nós temos aqui uma situação do seguinte, muito interessante, excelente pergunta, por quê? O que o mundo diz tem muito a dizer sobre essa eleição. Primeiro que você tem, da maneira mais simples de olhar, Rússia e China sem se posicionar. Beleza, isso é uma coisa que a gente já esperava nesse início, pelo menos para mim, era algo que ia ser meio claro. Eles não iriam se posicionar antes de uma decisão de eleição, porque o tiro no pé poderia ser gigantesco. Então, não se posicionaram. Mas, principalmente, o que eu fiquei mais impressionado é com relação à Lituânia, Bielorrússia e com relação à Estônia. Esses três países se posicionaram dizendo: nós reconhecemos a vitória do Donald Trump, não reconhecemos a vitória do Biden. Por que isso? Aí fica a grande questão: mas, Arthur, esses países não são importantes, eles não têm importância, são países pequenininhos lá do leste europeu, esses países vão ser dizimados, engolidos pela Rússia. Porque isso aí. Impede isso de acontecer agora, nesse momento, foi Donald Trump ter colocado tropas na Polônia e mantido uma base na Polônia. Sem base na Polônia que vão tirar, a Rússia vai literalmente pegar o gás de todo mundo lá, pegar as pedras de toda aquela galera que tem lá e vai dominar aquele povo. É o fim. É literalmente uma situação muito complicada. A China, ao mesmo tempo, já há um tempo atrás, tomou conta da Mongólia, tomou conta daquela região de Vladivostok, para conseguir aquela linha mais rápida no Polo Norte. Então, no eixo norte, na verdade. Lá no norte. E conseguir fazer esse transporte. Então, assim, você tem ali países que têm muito a perder caso Donald Trump continue na presidência. Então, por isso que eles estão, assim, nesse posicionamento, e tem países admitindo a vitória do Trump, por quê? Com medo de ter a população dizimada. Então, esse posicionamento dos países diz muito sobre isso, né? E a Venezuela, parabenizando o Biden, também acho que é uma cerejinha no bolo. A gente tem claro, né, gente? Não precisa pensar muito. Exatamente. Ô, Sérgio, o que você... Ô, Sérgio, eu te perguntar uma coisa. Você assiste Globo aí na Flórida, Sérgio? Cara, na minha casa, desde que eu entrei aqui, nunca deixei entrar Globo aqui dentro. Eu fui cinegrafista dela há anos, cara. Eu sei como é que ali dentro era. Deixa eu perguntar para você, Sérgio, dessa questão aí o que o brasileiro que está hoje, enfim, é imigrante, pode ser situação regularizada, enfim, ou não, mas o que o brasileiro, ele espera? Porque tem gente aqui, alguns amigos me mandaram mensagem assim: Rafa, você que analisa geopolítica, essa questão do Bolsonaro não ter reconhecido a vitória do Jojo, do VHH, isso vai ser um problema para o Brasil? E depois, porque ele já teve fala, não sei se você acompanhou, Sérgio, dizendo que ia montar uma junta de países na questão da Amazônia, né? Já falou 2 vezes. Então os brasileiros ficaram meio apreensivos. Será que ele não reconhecer a vitória, não parabenizar, isso não vai ser um problema? Como que os brasileiros aí na Flórida, que a Flórida eu acho que é o estado mais brasileiro, né, dos Estados Unidos, né? É muito carioca aqui, rapaz. É muito carioca, rapaz. Qual a leitura deles? Eles têm essa sensação também? Eu sei que eles estão distantes, estão em outra nação, mas eles têm família aqui. Como é que você tem essa sensação aí? Qual a leitura da galera? Qual é a fala da galera aí na Flórida? Para falar a verdade, em relação a esse tipo de leitura, é a mesma coisa de chegar e falar em relação, por exemplo, assumir uma posição diante do público devido à situação, o medo em si, vamos falar assim. Não vai muito longe, não. Vamos falar um pouquinho de Obama aqui. Aí vai refletir em relação ao Brasil, no caso. Obama. O pessoal chegou aqui, falou do Obama, falou no caso de Obama. O que não podemos tirar a honra do Obama, vamos respeitar, porque vamos dar honra a quem merece honra. O Obama merece a honra de ser o presidente ter sido o presidente mais diplomático, carismático que existiu nesse país. Fala. Assinando embaixo. Palavras que mais abriu a perna? Sim. É carismático, porém também o mais covarde. Porque ele, em vez de falar a verdade e contra alguns países, como o Irã, por exemplo, vai lá, oferece milhões e milhões de dólares pagando bullying, porque não é homem suficiente para falar. Agora, quando existe um homem que tem coragem de falar que nem o Bolsonaro é macho, cara. É macho. Ele não vai chegar e falar parabéns para você, até porque provavelmente o Bolsonaro, com toda a assessoria dele, sabe que no ano 2000 aconteceu exatamente a mesma coisa. A imprensa declarou Al Gore como presidente dos Estados Unidos. Perfeito. Bush perdeu. Acabou. Até descobriram fraude aqui na Flórida, e quando aconteceu isso aí, o Supremo declarou ganho para o Bush tornou presidente.
mas ficou quase que 1 mês e meio sendo proclamado em todas as televisões que o Gore é o presidente. O Bolsonaro não vai chegar na maneira dele lá e sair elogiando. Pode ser, elogiando, ou pelo menos cumprimentando. Pode ser que depois que realmente seja confirmado, ele chegue e faça, por uma questão de política, é claro, uma questão de política de Estado, de país, falar alguma coisa, parabéns, tipo assim, eu te odeio, mas parabéns a você, porque você assumiu, você ganhou, foi provado que você ganhou legitimamente, porque isso não é, a esquerda não é assim. Tá, o pessoal fala assim, Trump, aceita aquela UP, aquela atriz, sabe qual é, né, que fez aquele filme, Que vai preso direto. não, é pronto pra caramba. Chegou aqui, vocês têm que deixar isso seguir em frente, vocês têm que saber, perderam. Me fala isso, você em 4 anos conseguiu assumir que o presidente Trump é o presidente, até hoje fala que é presidente, então o Bolsonaro tem esse direito de chegar e falar alguma coisa. É claro que vai ter as pessoas com esse medo, pensando só no lado político, não todinho. Cara, eu acho que a pessoa, quando é líder de um estado, de um país, ele tem que ser sincero, cara. Ele tem que ser sincero. Tem um lado político, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito a Deus por termos um presidente aqui que não é político, é um administrador, porque é o que o país precisa, um administrador, porque, infelizmente, está vendo a política rodando assim, como eu falei, o Obama, aquele super-herói de todo mundo, aquele super sorriso maroto, que enganou muita gente e continua enganando muita gente, porque aquele sorrisinho dele. Mas não é ser um cara legal e falar assim, coisas bonitas que você quer ouvir, Verdade. Não quer dizer que seja realmente a verdade. E o Bolsonaro, nós já conhecemos ele. Nós votamos no Bolsonaro sabendo que o cara é osso duro de roer, não vai puxar assim sardinha porque está errado. Ele fala o que está na cabeça e pronto. O Trump não é muito diferente. Está na mesma linha de pensamento. O Trump só é mais rico. Mas o pensamento é a mesma coisa. Legal, Eles têm ousadia e coragem de falar o que pensam. Não tem que falar o que o povo quer que ele fale. Deixa eu até fazer um comentário. Essa fala do Sérgio é interessante, porque, assim, uma das pessoas que parabenizou, em termos de presidente, ex-presidente, que parabenizou o Joe Biden foi o George W. Bush, né? Ele parabenizou o Biden. Mas tem uma relação com aquela situação lá do Senado, em que o Biden foi peça fundamental, né? Esse fantochezinho da elite mundial, ele foi peça fundamental lá naquela questão do Iraque, né? Foi ele que foi o articulador mesmo, o Bush sendo republicano e ele democrata, ele que articulou, não foi, o Arthur? Me corrija, por favor, naquela questão da guerra do Iraque. O Biden que estava por trás, ele que articulou a aprovação no Senado para que o Bush pudesse ir lá e fazer naquela guerra inventada, Bom, vou evitar entrar a fundo nisso. Mas, enfim, por isso mesmo, Arthur, que agora o Bush liga e parabéns e tal. Você trouxe um excelente gancho, Rafael, excelente gancho. Sabe por quê? Olha que interessante o seguinte, que tipo de político é o Biden? Isso é legal para a gente comparar com o Brasil, porque a gente sabe que ele é um político antigo, ele tem 47 anos de vida pública, né? Lá 8 anos de vice-presidente, enfim. O Biden, pessoal, ele era um senador mais sabão, mais centrista, mais comprável. Não é à toa que ele é acusado agora, atualmente, de tráfico de influência. Porque se você pegar a votação dele, ele votou diversas vezes pró-republicano, diversas vezes pró-democrata, mas nunca com interesse no ideal. Ela sempre tinha uma jogada do partido por trás. Eu gosto de comparar o Biden, sabe com quem? Guardando as devidas proporções, obviamente, mas com o Temer. É mais ou menos nessa linha de pensamento, entende? Para quem acompanhou a eleição do Temer para presidente da Câmara, né, lá atrás, ele era esse político, era um político que não estava nem aí para o princípio, ele estava aí para o dinheiro, estava aí para a influência, estava aí para que o partido ia ganhar, o que ia acontecer, é o xadrez gigante dessa política aí que acontece. Então o Biden é esse cara. Então teve questões, vamos dizer, pró-vida, que o Biden votou a favor. Depois votou contra, e depois votou a favor de volta. Ele vai nessa não tem uma linha de raciocínio. O grande segredo, acho que na minha opinião, de Bolsonaro e de Donald Trump talvez você não goste da maneira como eles falam, talvez você não goste da barriga deles, dois barrigudos, não sei, talvez você não goste dele, mas você sabe o posicionamento dele em todas as questões. Isso aí. Você vai saber, maconha, você sabe o posicionamento. Casamento gay, você sabe o posicionamento. Vamos liberar aborto, você sabe o posicionamento. Você conhece o posicionamento. E acho que as pessoas, elas elas ganharam o medo de ficar com medo de olhar para um político e não saber o que o cara pensa. Eu não sei, um político, ele me engana. Né? Muita gente pensa isso. Então, a grande realidade eu acho que o segredo desses líderes
foi trazer uma transparência tão grande e, graças a Deus, com princípios, né, nesses dois casos, que acabaram que as pessoas se identificaram. Falaram, eu quero saber o que esse cara pensa, eu acredito no que ele está falando naquele sentido, né? Até porque não tem nem como ele mentir alguma coisa, que, como você falou, o cara que é político, ele é treinado para poder sorrir na sua cara e meter uma faca na tua costas. Se você perceber, ele continua sorrindo. Você viu no debate, por exemplo, o debate do Pence com a Kamala, ou Kamala, aquela, sei lá... Mala, aquela mala. Você viu a entrevista com ele? Quando o cara perguntou, a mulher perguntou em relação ao PEC, do Supremo, tu viu que ela respondeu? Ela não respondeu, ela fugiu da resposta. Aí o Pence perguntou, ela fugiu da resposta de novo. O Pence perguntou pela terceira vez. Ela vai com a mesma atitude, a primeira atitude que ela teve quando o cara perguntou foi a mesma atitude do Biden. Olhou para a câmera, quando o moderador lá, o Chris, perguntou para o Biden em relação ao PEC, o que ele respondeu? Ele olhou assim, viu a pergunta, olhou para a câmera, vocês têm todo o direito de votar. É o seu tempo de ir lá votar. Lindo o que ele falou. Não tinha nada a ver com... O Trump ficou nervoso, é claro. Ei, por que você não responde? Com o Pence foi exatamente a mesma coisa. Na terceira vez que o Pence perguntou para ela, você quer que eu fale sobre o Supremo? Você viu, Arthur, o debate? Sim. Você quer saber sobre o Supremo? Eu vou falar sobre o Supremo. Vocês perceberam? Por que o Trump não votou para nenhum juiz preto? Pô, cara, não responde, chama o cara de racista. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo em relação a essa parte política. Então, eu prefiro hoje acreditar realmente numa pessoa que não tenha tanto envolvimento na política, que pelo menos seja transparente, que nem os dois são arrogantes, são prepotentes, sim, mas pelo menos na cara dele, ou na expressão da boca, ou até os palavrões, que eu não gosto, que eles falam, expõem claramente o que eles pensam. Eles não têm como meio termo, não. Gostei, não gostei. Ah, não gostei, não. Olha, sabe, eu acho que poderia ser assim. Porque, na verdade, como... Não gostei, não, acabou. Não gostou, pronto. Pois não cometa crime. Como o nosso amigo Bolsonaro fala. Não vai para a cadeia se cometer crime? É típica classe política, né? É treinado para mentir na sua cara e sorrir. Pois é. Aí quando fala a verdade, você não acredita mais. É verdade. Ô, Arthur, eu vou jogar agora aqui, Sérgio, Arthur, vou colocar aí na tela para a gente novamente o mapinha que eu vou colocar, vou abrir para as perguntas do pessoal, com relação ao desenrolar, o panorama da coisa, que nós vamos tocar no assunto a Suprema Corte e o desenrolar daqui para frente. Tá, Arthur, para a gente dar uma sinalizada. Mas antes disso, antes disso. Muitas pessoas me perguntaram aqui da visão macro, que eu ia comentar com isso, que eu não posso deixar passar, senão depois eu esqueço. Arthur, você é cientista político, o Sérgio está morando aí há muitos anos, comenta muito sobre esses assuntos nas redes sociais dele. E, Arthur, é o seguinte... Implicações mundiais dessas eleições. O que a gente pode esperar a partir daí? É óbvio que eu torço e tenho expectativa de uma virada legal, porque o Trump está trabalhando dentro da legalidade. Esse papo, galera, que ele está esperneando, isso é mentira. Ele não está esperneando, ele está agindo dentro da lei, ele está agindo dentro do que é permitido ele agir. A lei permite ele tomar essas ações. Pronto, ponto final. E a eleição não acabou. Quem está errado é a mídia, que declarou vitória de modo precipitado, muito mal intencionada. Mas ele está fazendo tudo certo. Qualquer outro candidato na condição dele, acredito eu, também faria. Mas, analisando aqui, Arthur, mesmo tirando lá a minha visão e o que eu acho, o Biden ganhando, o que representaria em termos de geopolítica mundial, visão macro, né? Em termos da própria economia norte-americana, o que mudaria, da relação com a China, da relação com o Brasil, desses alinhamentos, ou do próprio Trump, vai ficar arranhado com a Alemanha, por exemplo, com a Merkel parabenizando o Biden, vai ficar arranhado com o Boris Johnson, que mesmo ele tendo parabenizado o Biden, ele deixou nas entrelinhas ali um sutil apoio ainda ao Trump. Qual a sua leitura que você faz dessa situação? E aí depois a gente vai para a Suprema Corte. Sim, mas é interessante essa pergunta, porque quando a gente vai falar de mundo, gente, de geopolítica principalmente, você tem que entender que existe blocos. Se você voltar para a escola, lembrar do professor de geografia, ele vai falar para você, o mundo é blocos.
E aí você tem blocos o quê? Você tem blocos econômicos e você tem blocos ideológicos, tá? Então, basicamente, é assim que roda o planeta Terra, roda desse jeito. Então, você faz... Imagine um grande parquinho de escola. É um parquinho da escola, entendeu? E aí você tem os menininhos que andam junto um com os outros ali, entendeu? Os grupinhos da escola. Esses são os países. Só que tem um país que é mais gordinho, mais fortinho, o pai dá mais dinheiro para merenda, entendeu? Então, os menininhos gostam de ficar em volta do país é Estados Unidos. Então, os menininhos gostam de estar perto dele, porque sobe uma coxinha, sobe ali uma coisinha para poder fazer no parquinho. Esse assunto é o assunto econômico. Quando o assunto é bloco econômico, nós temos uma união muito forte entre alguns países, principalmente quando a gente fala ali de interesses particulares de China e Rússia. Eles têm interesses para tomadas de gás, principalmente por parte de energética russa, e principalmente saídas de produtos, né, evacuação de produtos por parte da China, porque a China não tem uma vida fácil no mar dela, ela precisa sair ou pelo Oriente Médio ou por cima ali na região glacial, então ela tem que fazer esse caminho, não consegue fazer outro caminho, por conta de ter inimigos ali já desde muito tempo. E aí o assunto muda quando o bloco é ideológico. Quando o bloco é ideológico, esse menino deixa de ser tão interessante, porque talvez a menininha não olhe tanto para ele, e tem um outro menininho que é o bonitinho da turma, a galera gosta de andar com ele, porque as menininhas ficam olhando para ele. E nesse caso, os Estados Unidos acaba se tornando um menininho também lindo. No caso do Biden, uma vitória do... Estou falando sempre aqui em setores do Biden, tá, pessoal? Vitórias do Biden. Ele acaba sendo esse menininho. Então, vários países de blocos como França, Alemanha, você tem vários países ali também no eixo do Oriente Médio e da Ásia que vão começar a aplaudir os Estados Unidos de volta, como aplaudiram durante o Obama, como muito bem trouxe ali o Sérgio, né? Então vai virar de volta aquela menina dos olhos, né? Nossa, é incrível, os Estados Unidos é incrível. A moral do americano, porque eu peguei aqui, o Sérgio também pegou Bush, pegou Obama e pegou o Trump. A moral com o Bush era lá em cima. Quando entrou o Obama, a moral do americano foi lá para baixo. Nós somos o pior país do mundo, a gente é um lixo. Aqui nada presta, os outros países são incríveis. Olha para a Europa, olha a França, a liberdade da França, que coisa incrível. Olha para a Alemanha, como eles são maravilhosos. Né? Olha para todos os países, como eles são incríveis. E a gente é ruim. E o que o Trump trouxe foi o Make America Great Again, né, seria fazer a América grande de novo, é justamente isso. E ele restaurou essa moral. Ele conseguiu restaurar para o americano e parar de falar que nós somos ruins, nós somos ruins, nós somos ruins, e começou a falar, nós somos bons nesse quesito. Então, uma entrada do Biden mais uma vez, um declínio americano na moral e um aumento na moral com alguns blocos ideológicos. E o Brasil, nesse momento, Rafael e Sérgio, eu coloco o Brasil num dos momentos mais importantes da história da República Brasileira. Essa república tão curta, com tantos erros e tantos problemas como é a nossa República Brasileira, nesse momento ela está num momento importantíssimo, porque o Brasil, caso o Biden vença, vai virar literalmente o país da América contra o socialismo. Você não vai ter um outro país posicionado nesse sentido. E a frase recente do Bolsonaro agora, até não sei se foi tirada de contexto ou não, porque um jornalista me mandou o link do Quebrando o Tabu. Para mim, Quebrando o Tabu nem página era. Aquilo ali, para mim, enfim... uma fala do Bolsonaro dizendo que vai responder com chumbo ao Joe Biden, caso ele venha com essa ideia de Amazônia e multas e etc., nesse sentido, e dizendo que o Brasil vai entrar em guerra, etc. O papel do Brasil é esse. O Donald Trump falou ano passado, o maior problema do Brasil é não se posicionar como o país continental que é. Então o Brasil tem que se posicionar, tem que ser nacionalista, não deixe aquele professor de história, aquele professor de geografia virar e falar, nacionalismo é coisa de Hitler, nacionalismo é coisa ali daqueles movimentos que aconteceram ali na Europa nos anos 50, nos anos 40, não deixe isso te parar. Nacionalismo é aquela história de fazer fila na escola, o dia do soldado, é fazer o chapeuzinho. Nacionalismo é você ter orgulho justamente do seu país, de quem você é, da sua origem, enfim, do seu povo. Então isso é ser nacionalista, não é nada do que ensinam geralmente ali naquele MEC brasileiro. Então essa é uma questão muito forte agora do Brasil. Então, só em resumo, basicamente, a vitória do Biden significa isso. Uma vitória do Donald Trump, mais uma vez, é uma luta grande contra todo um establishment, todo o sistema, e todos os países que eu falei que estavam a favor vão virar contra, né? E vice-versa acontece nessa história. Pois é. Sérgio? Uma coisa em relação a isso, como você falou da frase aí, a famosa frase do Trump, Make America Great Again, eu quando ouvi a primeira frase que ele falou, essa frase que ele falou a primeira vez assim, eu fiquei, caramba, que frase bonita, pá, que slogan bonito que escolheu. Até que eu comecei a ouvir no audiobook o livro dele, de negociações dele. Vocês conhecem o livro dele, do Trump? Sim. Sim. Muito bom. Eu comecei a ouvir o livro dele, estou ouvindo no meu carro, daqui a pouco ele vai
comenta lá que o sonho dele era ver a América great again, great again. Ele falando, eu falei, caramba, tá no livro dele isso aí. Só que, para minha surpresa, ele, no meio da conversa, ele para falar com a filha dele, estava correndo para um lado para o outro, tinha 6 anos de idade. What? Ou seja, Trump fala, o sonho do Trump ver a América great again, a filha era uma criança, cara. Era um menino de 6, 7 anos de idade. Que legal. Foi criada agora. Eu falei, caramba, olha só. E sobre o negócio do Supremo, irmão juiz aí, lembra quando eu falei em relação no ano 2000, que o Bush ganhou agora? Al Gore, Bush. Teve votação no Supremo. Na votação, o Bush ganhou de 7-2. Quem foi os 2 que foram contra? É uma coisa interessante lembrar, porque eu vejo assim, eu tenho convicção dentro de mim que o Trump vai ganhar. Eu tenho convicção total que ele vai ganhar. O pessoal está falando assim, mas ele perdeu. Trump vai ganhar. Você vai no meu Facebook, tô lá. Tu é maluco, cara? Já foi declarado. Trump vai virar isso aí, ele vai ganhar. Que eu analiso muitos pontos lógicos e vejo como Deus também trabalha. Eu analiso, sou muito analista. Na minha personalidade, eu sou aquele tipo de cara... O analista mesmo, eu estou analisando, estou tipo rastreando. Minha mente está sempre rastreando. Não sei se é porque eu fui engenheiro por mais de 40 anos, então minha vida está sempre rastreando. E eu, nessa brincadeira, eu comecei a observar o seguinte, olha só que interessante. Quem foi as 2 pessoas que foram contra Bush no ano 2000? Ela podia ser uma barreira agora, bem ou mal, é só 2, mas uma dessas podia ser barreira. E parece que, por coincidência ou não, uma das pessoas morreu, tem uns 2, 3 meses atrás, que é aquela mulher, aquela juíza. Ela foi uma das 2 que foi contra o Bush. Ela que apoiou, inclusive, votou a favor do aborto. Entendeu? Tipo assim, alguém chegar, me desculpa, cara, é uma morte, é falecimento, a gente não quer falar, mas já era tempo de ter ido mesmo. Porque é outra pessoa de confiança que Deus pudesse contar com mais autoridade ali dentro. Agora, o que acontece? Sem contar o que a gente comentou hoje de manhã, né, Rafael? Que eu esqueci o nome do Moreno no negão lá, fera pra caramba, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. O que é o juiz também, que é o líder. O Clarence Thomas. Isso. Biden lutou com ele, defamou o cara, chamou o cara até de gay, chamou o cara de homossexual, chamou o cara, acabou com a família do cara. Tudo para ele não ganhar. Hoje, o Biden vai ter que encarar com o líder do Supremo, que foi o cara que ele mais tentou afundar. Boa sorte, Biden. Você está na mão do seu maior inimigo. A lei da semeadura, né, Sérgio? A lei da semeadura. Vamos ter um momento exato de colher. Agora, uma preocupação que eu tenho em relação à política, em relação, caso o Biden venha ganhar, que não vai ganhar, é que eu sei, porque a Pelosi até anunciou, já falando um tempo atrás, que, na verdade, não vai ser o Biden que vai ser o presidente, vai ser a Kamala, a Harris. Ela vai comandar o país. Ela vai ser a presidente, o Biden passa a ser vice-presidente. Isso me preocupa, porque ela, é como o pessoal que mesmo fala no jornalismo, fala direto aqui, aquele outro ex-presidente que foi candidato, qual é o nome dele? Não tenho esqueci o nome dele agora. Que perdeu agora. O Trump estava... Era um outro velhinho também, que é comunista. O Bernie Sanders. O Sanders, sim. Bernie Sanders é extremamente conservador perto dessa mulher, cara. Essa mulher é o bicho. Ela é uma prosecutora, né? A mulher, a arte da mulher é de acusação. É o trabalho da mulher. Ela vive acusando as pessoas de acusação. A Kamala, ela tem um lado interessante, porque ela tem um telhado de vidro enorme, ela tem um discurso lindo para as classes negras. Sempre sorrindo, como sempre. Ela, quando foi procuradora na Califórnia, o que ela prendeu de gente que era negro, pobre, que estava fazendo uso... Eu acho errado, acho que tem que prender mesmo. Parabéns para ela naquela hora. Mas, assim, é completamente contrário ao discurso do que ela pregava. Eram pessoas que estavam consumindo drogas, né? E ela ia lá e encarcerava. Esse era o ponto dela. Mas, assim, concordo 100% com o Sérgio. A Kamala Harris é uma situação complicadíssima. Até tem um detalhe importante. Esse governo democrata, desde também, mais uma vez, de Clinton, você não tem ali uma governança sendo feita pelo presidente em si. Você tem uma espécie de confraria de grandes empresários, onde eles vão lá e ajudam, né, na presidência a colocar ali seus interesses. Então, o que eu espero de um governo Joe Biden talvez uma entrada de uma Câmara no futuro, mas se ela entrar ou não, eu não acho que é Joe Biden que vai mandar, e nem Obama. Muita gente fala assim, Obama que vai mandar naquela história. É mais uma história de que tanta corporação que tem ali, vocês repararam durante a campanha, a quantidade de empresas monstruosas que apoiaram Joe Biden com muito dinheiro, muito. Wall Street inteira. Inclusive, uma das falas do Trump no debate foi essa, enquanto você me acusa de estar favorecendo Wall Street, você está recebendo dinheiro de Wall Street.
porque as doações eram para justamente o Joe Biden. Então, essa confraria. É mais ou menos como o PT quis fazer lá em 2007, se não me falha a memória, onde a ideia era excluir os deputados e fazer confrarias sociais, onde as pessoas se reunirem. Lindo, lindo de falar. Não dá certo, mas é lindo. E aí, é mais ou menos nesse... Graças a Deus não deu certo também no Brasil. Mas trouxeram essa ideia, só que de uma maneira velada, de uma maneira escondida aqui nos Estados Unidos, né? De fazer isso. Então, infelizmente, se vier a acontecer, estou com o Sérgio nessa, eu acho que vai dar Trump também, nessa eleição, mas se vier a acontecer, vai ser um governo de confraria. Mas não vai ser um governo fácil, vai ser um governo com um Senado muito complicado para ele, uma Suprema Corte, como o Sérgio falou, muito complicada para ele, uma oposição muito forte, muito bem armada também, com argumentos, né, de uma maneira muito forte contra ele. E a grande questão não é você ser contra o país, não é você ser contra nada, você quer que seja lá quem for, né? É como diz a Bíblia, né? O governante está lá, a gente tem que rezar por ele. Mas o meu ponto é contra os princípios. Enquanto ele já admitiu que no começo já vai começar a voltar a dar dinheiro justamente para clínicas de aborto, é contra esse princípio que nós estamos lutando. A gente não quer a derrocada dos Estados Unidos. A gente quer que os princípios, né, que nós defendemos estejam ali, sendo mais uma vez postulados. Perfeito. Uma coisa interessante que eu vejo também, por exemplo, eu sou crucificado às vezes por causa disso aqui, que as pessoas não conseguem entender o raciocínio no final, pega pela metade, aí pronto, acabou. O cara é maluco. Mas uma coisa, até eu acho que o Figueiredo, na época, ele comentou sobre isso aí, que uma das coisas, por exemplo, no partido PT, esse partido todo no Brasil, a maioria deles se esconde atrás da palavra democracia. Eles querem acabar com a nossa democracia, querem acabar, aqui é democrata, tudo ligado. Mas se você quer implantar um socialismo no país, você primeiro precisa implantar uma coisa chamada democracia. Porque se tivesse militarismo, falou de comunismo, cadeia. Falou de socialismo na época militar, é cadeia, não tem conversa. Agora, na democracia, ela traz uma coisa maravilhosa, que é uma faca de dois gumes, que é a liberdade de expressão. Na democracia, você pode falar o que quiser. Você pode falar que seu filho de 8 anos vai poder trocar de sexo sem autorização dos pais, se ficar caladinho. É a opinião de cada um. Verdade, Sérgio. Então, você tem a liberdade de implantar os seus regimes. É aí que é implantar o socialismo. Por isso que esses países, os esquerdopatas em si, se escondem sempre atrás da palavra democracia. Mas a gente pega eles no pulo do gato, Sérgio. A gente pega eles no pulo do gato. É justamente aí que é o problema, porque eles falam democracia, aí entra a hipocrisia deles. Para implantar um regime que é totalmente oposta à democracia, que é o socialismo odeia a democracia. O socialismo quem manda sou eu, você não tem direito nenhum de expressão. Você não tem liberdade de expressão. Olha a Venezuela. Não é a democracia, não era tudo democrata, olha o que virou agora, virou socialismo. Cadê a democracia? Eles pregam uma coisa que estão preparando para matar. É o que eu te falei, é o político. Sorri na tua frente, quer implantar um socialismo que vai acabar com a democracia. Se a democracia é tão bonita, esquece. Se o socialismo entrar, acabou. Pois é. O pessoal está escrevendo aqui nos comentários, eu estou vendo, tem até vou colocar aí um superchat, a paz de Cristo, Rafael, o presidente Trump no Twitter, acabou de twittar que vai expor a fraude agora às 23 horas de Brasília. Tem como vocês transmitirem? Vai estar ao vivo na Fox, é isso? Que horas são agora? Porque aqui você tem conhecimento disso aí, Arthur? Quase 4 para as 9 da noite, né? Aí são 4 para as 11, né? Que horas são agora aqui? Aqui a gente já vai, a gente não vai transmitir porque senão é muito tarde, vamos já com quase 2 horas de live. Na verdade é o seguinte, vai começar, na verdade, agora às 9 horas, daqui a 4 minutos. Às 9 horas daí, quer dizer, 11 horas daqui. Bom, ele falou que vai expor a fraude, é o que ele tuitou, né? Vai expor toda a fraude. Eu acho que é o Hannity vai estar falando na Fox News. Tá. Expondo tudo. Então, enfim, vamos ficar de olho, eu vou ficar de olho, pessoal, quem sabe aí no decorrer da semana ou na semana que vem, eu abro uma live novamente com esse time aí, com essa galera, a gente volta aqui comentando, né, o Sérgio, o Arthur, e por aí vai. Galera, é o seguinte, todo mundo que está ao vivo com a gente até agora aqui, eu quero agradecer o envolvimento, o apoio, a dedicação, vocês curtiram, comentaram, compartilharam, mesmo quem não concorda tanto, o importante é interagir, comentar, isso é legal, bacana, pela audiência e a presença de vocês aqui, é muito legal. Quero agradecer de coração ao Sérgio por ter entrado nesse finalzinho aí, dado uma pincelada, a visão de quem mora nos Estados Unidos há muitos anos, que sempre está analisando essas questões nas suas redes sociais. Arthur,
cientista político, e sempre está dando entrevista lá na nossa rádio USA, que eu também dei entrevista lá no dia 3. Quero agradecer vocês dois pela presença aqui. Vou começar com o Sérgio. Sérgio, meu muito obrigado. Dá um alô para a galera. Fala das tuas redes sociais aí, por favor. Bom, então, um abraço para todos vocês aqui. Quiserem me achar na rede social, é Sérgio Cardoso. Não tem muita desculpa, não. Vai estar minha cara lá. Uma coisa você não sabe, Rafael, mas você não tem a parte musical. Eu fui vocalista de banda de rock também durante muitos anos. Olha aí. Me conheceu, e tinha cabelo na época. Aí no Brasil, você conhece a banda Raiz de Brasília, não conhece? Claro, conheço. Eu fui um dos vocalistas da banda. Uau, parabéns, legal. Participei do Cadeste, que virou Virtude logo depois. Então, estamos juntos na parte de música também. Tá certo, fechado. Quero agradecer realmente o pessoal aí que estiveram junto aí, no caso. Tá lá, Sérgio Cardoso. Só que falei esse negócio aqui, porque na minha página antes tinha lá tudo de estúdio. Eu tinha meu próprio estúdio de gravação musical. Mas agora minha página vai entrar lá e vou estar falando sobre finanças. Que hoje eu trabalho orientando as pessoas nos Estados Unidos justamente sobre o campo financeiro. Como fazer você ganhar dinheiro, conseguir o dinheiro e agir de acordo com como que manda. Porque o pessoal chega aqui do Brasil para cá, traduz dinheiro, money, cheque account, mas falando assim, como que é savings, lá no Brasil é poupança. Ele traduz esse dinheiro nosso, já sei tudo de finanças. Só que esquece que a palavra pode ser, você baixar a palavra igual, mas é que nem futebol. Traz as regras do futebol do Brasil para a regra do futebol americano. É o mesmo nome, mas as regras são totalmente diferentes. E se a pessoa não aprende a trabalhar com as regras financeiras nesse país, não tem como prosperar de jeito nenhum nesse país. Então, a gente ensina justamente isso aí. Inclusive, Rafael, já fica sabendo aí no Brasil. Nós estamos fazendo também trabalhos maravilhosos no sentido de tem muitos brasileiros aí no Brasil pensando em proteger os patrimônios e dolarizar o dinheiro, o patrimônio. Eu tenho meu dinheiro aqui, mas quero investir em alguma coisa. E tem meios legais, de acordo com a lei brasileira, com a lei americana, que a pessoa pode fazer isso aí, que é maravilhoso também. Então, legal, né? Vai estar lá Sérgio Cardoso, provavelmente o USA, acho que é só Sérgio Cardoso mesmo. Mas vai ver um cara lá falando sobre finanças, é a página, numa boa. Legal. Arthur, meu amigo, muito obrigado. Nós crescemos muito hoje com as suas contribuições. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, igualmente ao Sérgio, Deus abençoe. Arthur, fala pro pessoal aí como é que tá teu canal no YouTube. Eu vou deixar na descrição aqui, nas redes sociais, o pessoal seguir depois. Mas fala aí pro pessoal, muito obrigado, mano, mais uma vez. Com certeza, obrigado demais, obrigado, Sérgio, obrigado, Rafael, pela oportunidade. O Rafael, gente, ele foi ali um empurrão, porque eu sempre trabalhei ali no Instagram, né, tenho minha conta no Twitter e tal, mas o YouTube sempre teve a vontade, ele falou assim, pô, vem, faz, entende? E aí eu produzi um conteúdo, né, tô para postar ele justamente aí amanhã já, então quem quiser saber mais sobre política, né, a minha missão, na verdade, até na Terra, é levar conhecimento de conceito, conhecimentos conceituais, é fazer aquela pessoa a mais simples possível, imaginável, a entender conceitos que vão facilitar a vida dela, né, e facilitar literalmente tudo que ela faz durante a sua vida. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito do tema, né, a minha rede social é Braga Comenta, é dessa maneira que está no YouTube, Braga Comenta, também está assim no Twitter, e no Instagram eu uso Arthur F.A. Braga, lá no Instagram também, lá eu tenho postado bastante stories, bastante conceitos também, ali naquela situação. Então, você não sabe o que é a diferença de Estado para governo, você não sabe de o que forma um Estado, o que é considerado isso, essas coisas que são tão básicas da cidadania, que às vezes a gente se perde nessa história, né? Mas eu queria desejar que todos ficassem com Deus, né? E, que Deus abençoe a gente nessa corrida. Verdade. Muito obrigado. Relaxa. Tanto vai ganhar, tanto vai virar. Sérgio, obrigado. Arthur, muito obrigado. E todo mundo que está presente até agora, quase 5.000 pessoas online com a gente até agora. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Fiquem firmes. A vitória é certa. Um abraço. Tchau.